Olá, pessoal. Vamos começar mais um Papo de Compadres. Episódio número 59. Estamos aqui de volta. Rafael Batista, minha esposa digníssima Carolina Gonçalves Batista. Te chamo de Carolina Gonçalves ou de Batista? Como você quiser, sou os dois. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui de novo. Bom, hoje tem uma pessoa aqui que está circulando bastante no nosso podcast, mas é sempre especial ele estar aqui com a gente, né? Vou apresentar ele, você apresenta o convidado. O primeiro eu apresento o convidado já recorrente, você apresenta o novo. Estamos aqui com o Thiago Rudiger. Ele é da Tense, nosso patrocinador, inclusive, né? Já foi muitas vezes apresentado, já gravou com a gente aqui, já gravou com a gente em São Paulo, o episódio do Caixa também, que foi um sucesso. E temos aqui, agora você vai apresentar um novo convidado, que eu vou dar só uma dica que tem a ver com Pix. A galera que gosta de fazer um Pix aí vai gostar. Eu vou fazer uma apresentação aqui bonita que a gente tem, que o convidado merece. Então, se inovar já é um desafio, imagina liderar a transformação de um setor inteiro. É exatamente isso que o convidado deste episódio fez ao sair do conforto do mercado financeiro tradicional para apostar em uma tecnologia que ainda era vista com desconfiança. Ele enxergou o potencial do blockchain muito antes de se tornar tendência e decidiu não apenas acompanhar essa evolução, mas guiá-la. Neste episódio, vamos conversar com Carlos Eduardo Russo. Cadu, né? Cadu. É isso, um prazer. Muito obrigado Seja bem-vindo. Por me convidar aqui. Isso aí. Apresentação Não, no estilo top, do livro, né? Que você vai presentear a gente aí. Orgulhoso. Mamãe, papai. Manter a humildade, o pé no chão. Venci. Falando nisso, a primeira pergunta é essa. O cara tá, bem posicionado no mercado financeiro, pegando aqueles bônus lá e tal. Como é que foi chegar assim, vou mudar? Parte assim, até familiar, apoio. Assim, eu vou... Talvez o pessoal na época, sei lá, vai trabalhar com bet, pô, o que é isso? É isso. É aposta, o que é isso? Não, de fato, assim, é algo que eu sempre gostei, né? Acho que desde a época que eu estava começando a me interessar por mercado financeiro e eu estava no final da faculdade e começou a surgir esse assunto Bitcoin. Então foi algo que me encantou ali numa fase que eu estava ali meio que, olha, o que eu quero fazer da minha vida? E, claro, na época era tudo muito novo, né? Então não tinha uma oportunidade de você trabalhar com esse assunto no Brasil, ainda por cima. Então fui seguir um caminho, né, mais tradicional, fui trabalhar no BTG. E aí depois fui trabalhar num fundo de investimento, que também isso pode dizer que é algo mais tradicional. E nessa oportunidade de trabalhar no Venture Capital, né, que é um fundo de investimento focado em startups, eu conheci uma turma que estava desenvolvendo um chamado Gateway de Pagamentos que aceitava Bitcoin. Então, o que é um gateway de pagamentos? É basicamente uma tecnologia que você pode colocar no seu site, no seu marketplace, para aceitar pagamentos. E essa turma estava aceitando Bitcoin como forma de pagamento, isso aí em 2016. Então, eu falei, olha, legal, interessante. E aí eu cheguei para o meu sócio lá no fundo e falei, olha, legal, parece que tem uma oportunidade. Então, vamos ver o que esses caras estão fazendo. A gente se juntou, a gente resolveu também participar do projeto, se virou sócio. E aí nasceu a Transfero, que foi a primeira empresa que eu empreendi de fato ali com blockchain. E depois, enfim, a história. Isso foi pode que falar ano? Bastante. Isso foi em 2017. E quando você ouvia falar na faculdade era que ano? Só para pegar... 2011, por aí, 2012. 15 anos atrás, 13, 14 anos atrás. Isso Falava aí. de Bitcoin já. Já. Bitcoin era um bebê de 3 anos nessa época. 2 anos. Bitcoin, acho que ele nasceu em Efetivamente, janeiro assim, de 2009. Isso. Assim, de fato, ele apareceu, né? Acho que, obviamente, o desenvolvimento foi anterior, mas ele nasceu em 2009. Bem no colapso do sistema financeiro da crise do subprime nos Estados Unidos. Então, foi a grande tese do Bitcoin, era, olha, o sistema financeiro está quebrado. O Bitcoin é a alternativa para você evitar qualquer tipo de risco, de colapso financeiro, etc. Por isso que eu falo, nunca venda o seu Bitcoin, nem o seu Ethereum. Isso porque se tudo aqui, der errado, você vai lembrar desse dia aqui. Com certeza. Vocês dizem em off uns casos aí que dobrou, que legal. O negócio já multiplicou por 1000 e o cara vendeu quando dobrou, né? Podia ter feito muito Tem mais até grande. uma máxima no mercado cripto que é assim, qual é o melhor dia para comprar Bitcoin? Ontem. Pô, perdi esse dia, qual é o segundo melhor dia? Hoje. Então, assim, E vender tá nunca. Aí... Pior que a gente recebeu a dica de um amigo que ele é mais low profile, mas ele é do rolê aí, um cara conhecido. Ele falou, bota assim, botei R$1.000, né? Peguei lá Ethereum, um exemplo. E aí cheguei a R$10.000. Vocês acham que isso é suficiente para você ter aplicado tudo que gerar a partir disso você pode tirar, até porque você tem que pagar contas e tal.
Mas acho que é pra quem só tem isso, né? Pra quem tem outras fontes de renda, não precisa mexer, né? Essa seria a dica, acho né? que... É porque, assim, ele é o ativo que tem uma grande chance de ser o ativo que mais vai valorizar na tua carteira no longo prazo. O Bitcoin e o Bitcoin e o Ethereum, outras criptos também Solana, têm esse né? potencial. Mas o Bitcoin e o Ethereum são muito, né, bem estabelecidos e dificilmente você vai perder dinheiro no longo prazo, tá? Eles são o dólar e o euro das criptos. Exato, é o ouro e a prata, vamos colocar assim, sim, do mercado melhor. de metais, é o Bitcoin e o Ethereum. Então, Então, você tem que chegar no longo prazo, né? Você não pode morrer no caminho, né? Então, por isso tem que aguentar a volatilidade. No sim, período. exato. Isso é o mais importante. Não vender quando... E vai ter grandes quedas, né? Porque é da natureza desse ativo, ele é A gente volátil. pegou, a Carol é tranquila. Eu que fiquei já me coçando um pouquinho. Eu falei, pô, Thiago, botou a gente na furada aqui. Olha que a gente comprou o negócio caiu pra caramba. Eu falei, A única certeza que você tem quando você compra triplicou. cripto, a única certeza que você tem é que você vai perder dinheiro no curto prazo. Né? Você vai perder. Só que você tem que ter paciência. E até melhor você não ganhar de cara, né? Que senão você fica muito confiante. Exato. E aí você, enfim, tem as alavancagens, né? A pessoa começa a operar alavancado com derivativo. Então, assim, é até bom, né? Perde um pouquinho no começo, paga o curso e depois, enfim, não vende, né? Normalmente. Não, tá convencido então de não vender, né? Sim. A Até porque a gente não tem essa... Pelo jeito que você falou, isso é para quem vive, como se fosse uma renda fixa, só que em cripto, né? A pessoa que, às vezes o cara tem usa essa todo o estratégia. patrimônio ali, né? O cara tem que pagar a escola do filho, tem que... Nossa, não. viver, É mais um você investimento. realiza Via alguma de regra, coisa, você não vai ter todo o teu patrimônio ali, né? Você vai ter um percentual. Não, mas esse conhecido, ele é 100% do Entendi. rolê aí. A gente não tá sabe, mal, mas não tá mal. é Com um certeza bom não tá mal. portfólio. Não, duro ele não tá, não. Esse teu conhecido também tá há alguns bons anos na indústria, né? Muito. Quase 10 anos, né? Então, assim, É o o cara último já... convidado que você tá falando. Não, ele conhece, mas como o cara é low profile, eu vou falar o nome dele. Beleza, legal. amigo Eu tô dele. tentando trazer aqui, eu vou convencer. Inclusive, esse cara foi um dos meus grandes inspirações quando eu decidi também fazer um caminho parecido com o Cadu, né? Sair do mercado financeiro para ir para cripto e tal. E depois disso, né? Eu trabalhei, inclusive, com o Cadu, né? Na Transfero, nessa empresa durante um ano. Já, obviamente, muitos anos depois do Cadu ter sido um dos cofundadores lá. Isso foi em 2021, né? Que a gente trabalhou junto. 21 para 22. Isso. E quando eu decidi sair da Transfero para empreender, assim, né? Abrir uma empresa, assim, do nada com os sócios... Eu liguei pra esse cara e eu falei assim, pô, você foi uma das minhas inspirações. Vamos fazer um corte pra ele. E ele ficou mega sem saber, mas, tipo, a gente tinha se falado umas 2 vezes, sabe? Não, assim. e a cara dele ficou meio assim. Ele ficou assim, mas, pô, traz ele aqui, vai ser bacana. Eu tô quase... Acho que a Carol sentando no circuito consegue, né? Consegue boa. sim. Mas eu já tinha ouvido falar de Transfero, né? Quando se falava muito daquele movimento ali do Pix. Porque o Pix é uma puta tecnologia, né? Não, Sim, revolução. O Brasil é muito pra frente sistemas de nisso, pagamentos, sem dúvida, é referência para vários países, né? Dá em relação a pagamentos um overview do instantâneos. Pix, assim, de onde ele veio, porque isso vai gerar corte, porque a turma hoje vive do Pix, né, Não, cara? o Pix, ele é um projeto, talvez algumas pessoas lembrem, houve algumas iniciativas no Brasil de se construir aplicativos de pagamento instantâneo. Por exemplo, em 2018 para 2019, você teve o WhatsApp Pay. Acho que foi mais ou menos nessa época. Já tem esse tempo todo. Acho que houve 19, algo assim. Sim. E o Pix ele é uma iniciativa do Banco Central. Né? Então, o Banco Central ele falou, pessoal da iniciativa privada, para um pouquinho com os seus projetos, né? Falou especificamente para a Meta, né? Na época era o Facebook, ali do WhatsApp. Acho que a Mastercard estava junto no consórcio. Bota em pausa esse projeto, que o Banco Central está vindo com uma solução própria. E o Banco Central ele foi muito inteligente de chegar para os grandes bancos e falar, olha, vai ser obrigatório, todos vão ter que acessar o Pix, né? Todos vão ter que oferecer o Pix aos seus usuários. E foi construído dessa forma, em parceria entre todos os bancos. E não teve um... Lógico que teve, né? Você imagina, na época, o banco ganhava R$15 por TED, né? Você tinha pacote de serviços, que era caro, você podia fazer uma TED por mês, era tudo caro. E o Banco Central teve essa ideia de popularizar com uma visão de longo prazo, de tirar do Brasil, principalmente, os grandes players internacionais que exploram aqui no Brasil os meios de pagamento, especificamente Visa e Mastercard. E a visão de longo prazo do Banco Central é essa. Então, você começa com um sistema de pagamentos, explora aqui, só pagamentos imediatos ali, que a gente chama de pagamento instantâneo, mas no longo prazo você vai ter o Pix Crédito, né, que é algo que está sendo desenvolvido agora. Parcela de Pix, né? A pessoa recebe na hora, mas quem paga parcelado.
Você tem o Pix automático, que é uma forma de também mudar ali o hábito que o brasileiro tem de cadastrar o cartão. Em vez de cadastrar o cartão, cadastre o seu Pix. Aí você vai ter um Pix automático. E a ideia é você desintermediar o mercado, tirar essas bandeiras, porque hoje quem tem comércio e usa aquela maquininha sabe. Você vai receber uma transação no crédito, você vai ser descontado em 3% à vista. Né? Um parcelado pode chegar a 15%, 20%. Então, é uma maneira de você desintermediar, tirar esses players, né, de alguma forma do mercado para reduzir o custo para o comerciante, para o lojista, né? E Cadu, isso fala muito com vários valores de cripto, né? Assim, Exato. essa coisa da desintermediação, Exatamente. né? Você reduzir custo na cadeia, né? Porque muita gente fala assim, pô, mas, cara, desenvolver em blockchain é muito caro, né? Você tem um recurso escasso, tem pouquíssimos programadores de blockchains no mundo. Os sistemas blockchains não são otimizados para custo, né? Normalmente. Tem algumas iniciativas, mas assim, eles são normalmente otimizados para segurança. Mas, assim, o efeito de desintermediador na cadeia paga e supera, né? Isso, tipo, fala um pouco disso. Muito, assim. Você pode pegar um exemplo das transações internacionais. Antigamente era um desafio, assim, você ia viajar, você ia comprar dólar no Banco do Brasil, saía lá, era super complicado, é caro. O pai dela tinha essa história agora, tinha um amigo que trabalhava no centro, né, que fazia, aí a gente ficava preocupado, a gente vai viajar. Aí ele comprava, a gente pagava, aí o cara levava o dinheiro pra ele lá, pra ele vir do centro. A gente morava nele, governador na época. Ele vinha no ônibus que de vez em quando era assaltado. Aí ele fazia isso com dinheiro. Carro, porque não podia correr o risco. Uma loucura, né? E tem pouco tempo, né? Assim, não tem muito tempo. A gente começou a viajar com o AIS, essas coisas, tem pouco tempo. Né? Falando de pessoa física, você vai pessoa jurídica hoje, você ainda tem pequena e média empresa que paga 5% para fazer uma transação internacional. Você imagina, tem negócio que não tem nem 5% de margem. Imagina pagar 5% para fazer um pagamento internacional. Então, o que o Thiago está falando é que a blockchain e o Pix, né, também tratando aqui dentro do mesmo contexto, ele desintermedia. Então, quando você faz uma transferência internacional através de um banco, você tem que pagar o que a gente chama aqui no Brasil de correspondente cambial, que é tipo um consultor que vai te explicar como é que faz um câmbio. Aí você paga a corretora, aí você tem que pagar o banco aqui no Brasil. Você paga um banco lá nos Estados Unidos que faz a intermediação também, porque toda transação internacional passa pelos Estados Unidos. Aí você paga o banco do cara que vai receber lá no país dele. Então são 5 intermediários na cadeia. Não precisa de nada disso. Você compra aqui no Brasil o SDT, que é uma stablecoin, ou SDC também. Manda para o cara lá, sei lá, nas Filipinas, na China. Você eliminou 5 intermediários do processo. Não vai custar mais 5%. Vai custar nada. Tem um custo de segurança, né? Blockchain tem um custo de se operar, mas vai custar menos de 0,1% da transação. Entendeu? E tem é outro patamar. Sim. E tem um dado bem legal, assim, até da época que eu estava na esquadra ainda fazendo esse research cripto, né, e tal, foi assim que a gente se conheceu, na verdade, que, assim, aqui no Brasil a gente está muito acostumado com esse sistema transacional e barato, né, do local, mas, assim, quando você fala de cross-border é o que o Cadu estava falando. E, assim, o Brasil ainda assim é um país bem desenvolvido no mercado, assim, mercado financeiro brasileiro, o sistema de pagamentos brasileiro em geral, enfim. Se você escala isso para bota isso numa escala global, né, o custo de você transacionar, né, fazer uma operação cross-border vai para 6,5%. E o tempo médio de liquidação é de 3 dias, né, para o pagador inicial até o recebedor final, efetivamente, depois de toda essa cadeia que o Cadu falou, né, até o recebedor final receber. Então, cara, são 6,5% com 3 dias, entendeu? E aí, quando você fala, dias para liquidar, tem toda uma questão de custo de oportunidade, custo de capital, né? Assim, esse dinheiro fica parado, né, em etapas desse processo, ele não está rendendo no banco. Então, assim, cara, são tantos custos diretos e indiretos, né? E assim, acho que falando um pouco desse paralelo de Pix com... A gente falou aqui muito de cross-border, mas... tem outros paralelos entre o Pix e as blockchains, né? Por exemplo, o Pix ele é baseado em chaves públicas e privadas, assim como as blockchains. Enfim, tem outros conceitos, né, Cadu, que dá pra falar também. Não, e o principal, de fato, é essa desintermediação, entendeu? Principalmente quando você vai fazer um pagamento numa loja, imagina, hoje você faz o Pix pro lojista, nem você nem o cara pagam nada. Agora, se você passa ali um cartão de crédito, certamente... ele vai pagar 3%. Tanto que em alguns lugares tem gente já passando esse custo para o consumidor. O cara vem lá, fatura, inclusive nos Estados Unidos, tá? Eu acabei de voltar dos Estados Unidos, e eles já estão passando isso para o consumidor. Vem na fatura lá, o custo do restaurante,
3,5% de custo de cartão. Aí tem os impostos e gorjeta e tal. Porque até no débito tem custo, né? De um jeito de outro vai passar, débito. né? De um jeito de outro vai passar. Seja no preço do produto, ele pode discriminar ou não, mas vai passar. Quem banca o Pix, assim? Porque exige data center, tem um custo do caramba. Se eu não tô pagando taxa nenhuma, quem banca isso? O Banco Central, por um lado, né? Então, você pode dizer que é um serviço que é uma espécie de bem público, né? Então, o Banco Central banca isso em partes. Mas as empresas também, de alguma forma, subsidiam isso. Por exemplo, os próprios bancos. Então, não é que ele vai processar um Pix para você, ele não vai ter custo. O banco vai ter um custo. Mas ele entende que você tem outros serviços ali que tem muito mais valor agregado que ele pode cobrar. Por exemplo, te dar um crédito, né? Te dar um serviço de investimento. Então, ele tenta ganhar de outra forma, porque ganhar na transação é commodity, né? Não faz sentido. E o Pix só não é cobrado para pessoa física, né? Para jurídica. Jurídica, em via de regra, não sei que tem esses bancos digitais que aí não cobram, que também vieram para... Mas é isso, subsídio. E existe Pix, talvez seja outro nome em outros países, o pessoal está ouvindo assim, existe Pix em outros lugares do mundo? Ou o Brasil foi muito pra frente? Existem outros modelos, assim, o Pix ele ficou muito famoso porque o Brasil é muito grande também, mas existem outros arranjos de pagamento, como a gente fala, em outros lugares, com QR Code, né? Na Argentina você tem... Na Argentina foi desenvolvido pelo Mercado Pago, né? Que é uma empresa do grupo do Mercado Livre. Sim. Mas existe também um sistema ali privado. Nos Estados Unidos existem alguns sistemas privados, né? Você tem o... como chama? O Venmo, o Cash App. Lá tem até uma iniciativa do banco, do Fed, né? Que é o FedNow. Que, enfim, começou antes do Pix e até hoje não foi. Inclusive tem empresa brasileira trabalhando com o Banco Central Americano, que é o Fed, para desenvolver um sistema que é o FedNow, a Matera, né, que é uma das principais empresas do Brasil que lidam com implementação do Pix em instituições financeiras. Ela está lá nos Estados Unidos ensinando os americanos a criar um sistema parecido. A Colômbia também está A gente está ensinando? Ensinando, exato. Cara, isso é muito legal, né? Acho que tanto eu quanto o Cadu... Assim, é bom ser falado, né? Cara, a gente viaja muito, né, lá fora, assim, e cara, faz palestra e tal. E todo mundo é curioso para saber, o que aconteceu na pandemia, né, com o Pix, né? Porque enfim, obviamente teve um fator também de aceleração da adoção do Pix, porque as pessoas estavam tancadas, né? Sim. O Pix... vale conta a história, fala aí conta a história. O Pix deu tão certo que essa semana a gente teve um caso levantado pelos Estados Unidos, acho que na Organização Mundial, não sei qual foi o contexto onde ele levantou esse caso, que colocaram, não sei se vocês viram, que falou criticando o Pix, criticando a 25 de março, criticando monte de questões comerciais. Investigando essas coisas, né? Abriu uma investigação contra o Brasil, isso. E um deles é o Pix, por quê? O Pix deu tão certo eu vi alguma coisa que do a tipo. receita da Mastercard, a receita da Visa, que são empresas americanas, foi assim, impactada significativamente. Né? Inclusive, eu tive em Nova York, eu tive com um executivo lá da Mastercard, falando que o Pix, a não identificação do risco do Pix é um dos maiores cases de fracasso no mundo da Mastercard. Ela aprendeu o que aconteceu no Brasil e agora a Mastercard ela participa de todos os projetos relacionados a pagamento instantâneo no mundo, pela lição que ela aprendeu no Brasil. Porque foi um market share absurdo. 30 milhões de pessoas. Perderam e vão perder ainda mais e sabem que vão praticamente sair do mercado em alguns anos. Não sair do mercado, mas perder um market share tão grande que o Brasil vai ficar um mercado pequeno, que era um dos maiores mercados do mundo da Mastercard, vai virar um mercado pequeno. Porque hoje você tem o Pix automático, você tem o Pix parcelado, você tem o Pix. Tem colaboração. Quem é que vai usar cartão? Mas tem um corte assim, corte, não li em livro nenhum não, mas despertou um negócio legal, que muito da desigualdade, da distribuição de renda e tal, é porque você tiraram o dinheiro de circulação, tudo você pagava tendo uma taxa, os teus R$50 já não é mais R$50 depois de 10 transações, ele vai embora. No dinheiro você paga o 50 aqui, paga o 50 ali, o 50 é 50 por vários dias. Você passa 50 no cartão, aí tem a taxa de 5%. O lojista recebeu 47,50, o outro paga 45. Quando você vê, acabou o dinheiro, esses teus 50 foi pro banco. Exato. E aí o banco lucrou muito, né? Faz sentido, né? Se parar pra pensar o PIB do comércio, né? 3% ir para uma empresa americana, comércio todo brasileiro, né? O dinheiro vai para lá, né? Imagina, minha mulher tem também uma clínica de estética, né? O pessoal paga parcelado, 15% já vai para alguém, né? Que tá passando ali o cartão, etc.
Então é muito caro assim, processar pagamento no Brasil, as taxas de juros são altas, o parcelado para o comerciante é caro e o Pix vem para desintermediar. E blockchain é sobre isso, né? Desintermediar. Pix é uma blockchain. De certa forma, você pode, no sentido filosófico, né? Você pode dizer que sim. Herda muitos conceitos. Sim. Herda muitos conceitos. Inclusive, o antigo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele, né, fez parte da gestão que criou o Pix. E a próxima etapa do plano dele era criar, de fato, uma blockchain, que ele chamou de Drex. E está em desenvolvimento pelo Banco Central. Mas é uma evolução até de toda essa agenda de desintermediação do Banco Central que começou com o Pix. Eu acho que agora vai dar uma paradinha, né? Com essa pressão então que você está falando dos Estados Unidos e tal. Então, eu acho que não. Porque o tá Pix uma briga do caramba, né? As taxações e tal. Agora o Pix deu tão certo que acho que não tem... E uma coisa pode perder um pouco de tempo, né? Mas eu acho que assim, uma coisa é, de repente, parar algum tipo de colaboração internacional. Mas, cara, a gente tem um mercado tão vibrante, assim, uma demanda. O povo brasileiro é muito adepto, assim, ele adere muito facilmente a novas tecnologias, né? Então a gente é muito informal também. Acho que o Pix sim, pegou também por isso. É verdade. Né? Mas eu acho paga que o cara que vai na tua casa fazer um serviço, outro paga manicure. Blá, blá, tanto que no início do ano o governo já veio falando que, assim, ele sempre monitorou tudo, né? Mas veio aquela ameaça para assustar aí mais de 5 mil nas transações em Pix. Mas acho que ia cair na receita. Mas acho que o meu ponto é assim, a nossa economia aqui ela é tão aquecida e, enfim, e suficientemente grande. Isso até às vezes é uma crítica que eu tenho um pouco a algumas empresas brasileiras que ficam tão focadas no mundo aqui, no nosso, no mercado local, né? E tipo, não olham tanto para fora, num mundo que é cada vez mais globalizado, enfim. Mas de fato, assim, a nossa economia ela é tão aquecida e tão... dá para testar tanta coisa aqui, dá para botar tanto produto. Quantas empresas abastecem somente o mercado local, né? Claro. Enfim, temos a Blue Green aqui que abastece... Eu achei que fosse o outro logo. Mas a empresa de vocês, assim, são super bem sucedidos e abastecem somente o mercado local e ok. Sim. Mas assim, eu acho que meu ponto ainda que esse tipo de briga possa desaquecer algum tipo de colaboração global, assim, tem toda uma agenda de rollout local aqui do Drex, a tokenização, né? Então, como que o Drex, além de ser uma blockchain, né, e além de ser uma Central Bank Digital Currency, né, ou seja, uma moeda digital emitida pelo Banco Central, além disso, ele vira uma plataforma de tokenização, né? Como é que você faz isso virar um grande cartório para ativos que tem uma representação em blockchain, né? Além de, enfim, dos pagamentos, do transacional, né? E aí você está falando de investimentos, está falando de N outras coisas que vem, crédito, né? Obviamente vem muita coisa junto, né? Então eu acho que essa agenda local não para, assim. Uhum. Mas considerando tudo isso que a gente levantou aqui, vocês acham que o sistema financeiro tradicional, os bancos tradicionais estão com os dias contados? Olha, essa é uma pergunta bem interessante. Mas quem é o tradicional? Só para a galera entender. Você considera o Nubank tradicional, não? Itaú, tradicional, Bradesco, já é tradicional. Não é só porque não cobra taxa que não é tradicional. Sim, né? Então entraria um Nubank, por exemplo, que já é um pouco disruptivo, mas já é tradicional. Mas eu opero dentro do sistema tradicional. Sim. Em 2020 eu fiz essa pergunta num evento do Santander, lá no prédio do Santander em São Paulo. Pô, logo no prédio do Santander, um dos mais tradicionais. Que era um evento sobre, de inovação fintech, organizado pelo próprio Santander. Eles são super perto da inovação, by the way. E aí eu perguntei para um dos presidentes de instituição financeira que estava lá, não era do Santander, mas era de um outro banco, se ele achava que as fintechs, né, na época se falava muito de fintech, Nubank, Mercado Pago, etc., iam disruptar por completo os bancos e os bancos iam deixar de existir. E aí eu imaginei aqui que a resposta dele seria não, o banco, né, ele vai continuar existindo. E a resposta dele, assim, super humilde foi sim, os bancos vão deixar de existir provavelmente na próxima geração. E tecnologias assim, né, e outras formas de você reinterpretar o mercado financeiro vão surgir, que os bancos como a gente conhece hoje, eles vão deixar de existir. Aí você Isso ele falou para mim. Não sou eu que tô falando. Na verdade, você falou um ponto-chave no último trechinho aí, que é como nós conhecemos, né? Como nós conhecemos. Não é que o mercado financeiro vai acabar. Isso que eu ia falar, vai fazer igual a Globo com o Cazé TV. É isso. O Cazé TV, aí já estão dizendo que a Globo é dona do Cazé TV. Já tá rolando esse... o Santander vai ser dono de algum desses assim. Cara, mas quer ver um exemplo prático, assim, né? De uma empresa... Se vocês não morrem, né? A marca vai comprar alguma coisa muito disruptiva e vai ficar ali, troca de nome. Um exemplo clássico, assim, desse... Talvez o que venha a ser um novo banco, né? Coinbase. Cara, Coinbase é uma bolsa, né, de cripto, então você pode comprar e vender ativos lá.
Você tem algumas opções que são análogos à renda fixa, você pode ter lá. Você tem uma parte toda descentralizada. Então pensa assim, o PicPay, sabe? Essas wallets, assim, eles têm uma coisa parecida, né? Só que é toda on-chain já. Eles têm a área de custódia. Então, assim, se você tem um fundo de investimento e você está comprando e vendendo cripto todo dia, eles podem fazer a custódia por você. Então, pensa assim, cara, esse cara faz pagamento, esse cara faz investimento, esse cara faz financial services. Pô, isso ainda é muito parecido com o Bank of New York Mellon, sabe? A Mellon hoje é um dos maiores custodiantes fund services do mundo, né? Muitos fundos de investimento operam usando a Mellon como administrador ou custodiante em alguns casos. Cara, assim, é muito análogo, né? Então, assim, eu acho que seria overstate, né? Você falar que vai acabar, mas eu acho que essa coisa de, tipo, como conhecemos, né? Você falar que a Coinbase é um banco, não é. Mas, assim, muito parecido, né? Só que talvez o banco 2.0, sei lá... O que vai ser um banco, ou né? 4.0, né? Sei lá como é que Eu acho que vai ficar... A lição do táxi pro Uber é mundial também, né? A galera já tá ligada. Que essa questão mais burocrática, precisa de uma licença, precisa disso aqui e tal. Tem um amigo nosso que trabalhava com táxi e tal, ele falou, cara... a gente conversa muito, né? Ele acompanha o podcast também. Ele tinha... Trabalhava com isso, a família inteira, todos os tios, pai, todo mundo tinha táxi. E quando veio o Uber, meu amigo, a galera, isso não vai dar certo e tal, papá, essa molecada não sabe disso e tal. E era aquilo, né? A autonomia era quase 200 mil reais. Era uma vaga no né? aeroporto era 100 mil reais. O cara tinha R$500 mil em autonomia, carro e vaga num lugar bom, né? E aí veio o Uber e detonou. Eu acho que os caras do banco que viram todo esse processo aí do Uber e tal, eles não vão dar mole, não. Eles sabem que não tem como correr. E a analogia é bem interessante, porque o táxi também era um negócio super regulado, né? Você falou, você tinha autonomia, né? Você não podia vir aqui e prestar um serviço de transporte de passageiros, né? Sem uma licença. A imagem de Nova York são os táxis, né? Tipo assim, é cultural o táxi, cara. Aqueles táxis amarelos lá. E o mercado financeiro é muito isso também. É tudo super regulado, né? Tem o Banco Central, tem a Comissão de Valores Imobiliários, etc. Mas, né, você tem a inovação vindo e não dá para segurar, né? Você pode retardar esse processo, mas você não consegue segurar. Você tem ainda alguns feudos no mercado financeiro que ainda não inovaram. Né? A gente mencionou aqui o câmbio. O câmbio é um setor, um dos mais antigos do mercado financeiro, super regulado. Né? Agora que está começando a surgir algumas soluções, a gente está trabalhando nisso ali na Blue Green. Mas, por exemplo, investimentos. Né? As criptomoedas já viraram mainstream. Né? Hoje, inclusive, uma das teses do aumento do preço do Bitcoin é que o percentual que os jovens, né, possuem nos investimentos em criptomoeda é muito maior do que uma pessoa adulta. Né? Então a tese é mais ou menos assim. Quando a geração Y e a geração Z começarem a controlar a maior parte do PIB mundial, eles têm muito mais exposição a cripto, eles vão... Né? O preço da cripto vai subir porque essas pessoas vão ser as que estão investindo. Não vão ser mais as pessoas ali de 60, 70 anos ali, né? Quando essa galera assumir o controle do PIB mundial, o preço das criptos vai subir porque eles têm muito mais exposição, eles compram muito mais Bitcoin, Ethereum, etc. Então, isso. Essa área já está muito disruptada, a área de investimentos. Mas tem outras áreas do mercado financeiro que elas vão ser disruptadas. Mas se tu pegar o meu pai, que é low profile, um cara de 72 anos, ele sabe o que é Bitcoin e tal. Ele não entende que é blockchain, papapá. Ele sabe, mas ele não investe. Não investe. Por exemplo, mas pelo menos está chegando no ouvido de todo mundo já, né? Eu acho que é uma analogia um pouco com o que a gente viu com a popularização do mercado de ações no Brasil, né? Então, assim, os nossos pais todos aqui, pô, tinham imóvel, né? Assim, tijolo nunca desvaloriza, né? Quem que não viu isso? Né? Poupança. Cara, assim, a gente aqui já, tem investimento em ações, né? O pessoal da nossa faixa etária tem investimento em ações. Eu gosto de um tijolo, a gente já conversou sobre já conversamos, você gosta. Mas assim, eu acho que, cara, o próximo passo é isso, cara. Os nossos filhos vão falar, pô, beleza, tem o cripto aqui. O cara fala, não, vou botar 5% do patrimônio em cripto quando ele começar a estagiar, não sei o quê. Mas o patrimônio dele é 10 mil reais. O Cadu falou o seguinte, esse cara um dia vai virar o CEO de uma empresa e vai ter 10 milhões de reais de patrimônio, sei lá quanto. Então, assim, vai continuar sendo, sei lá, 5%, mas não de 10 mil reais, mas de 10 milhões. Então, assim, isso naturalmente, isso sozinho já seria um fator para você, assim, entender que a longo prazo faz sentido. E isso impacta no imobiliário. Sim. Puxando aqui um pouco pro tijolo novamente, dizem que vai ser a maior transferência de herança nos próximos 10, 15 anos. Herança física, né? Não é on-chain. É off-chain que chama, né?
quando é tijolo, quando é, sei lá, barra de ouro e tal. Porque assim, a galera vai morrer e vai passar. E a molecada que vai receber isso não vai saber o que faz com isso. Não, então, assim, há uma dúvida muito grande se os tijolos que a gente gosta vai valorizar ou não. Porque também essa molecada vai sair vendendo porque não quer administrar esse tipo de problema e pode baratear e tal. Eu vejo dois problemas no imóvel, né? Um é o risco Brasil, porque o teu imóvel é precificado em reais. E tem uma janela bem interessante para analisar. 2007 a 2012 você teve um boom de imóveis no Brasil, né? Então a gente até brincava assim, em 2011 um imóvel na Tijuca valia mais que um imóvel em Miami. Isso é fato. Né? Você vendia 2 quartos na Tijuca, você comprava 3 quartos em Miami. Isso em 2011. Né? O que aconteceu de 2011 para cá? O Brasil teve um problema econômico. Esse imóvel provavelmente valorizou um pouco, mas assim, o poder de compra do real brasileiro, né, em comparação ao dólar... Não valorizou em dólar, valorizou um pouquinho em real. O real, $1 valia 1,50 na época. Hoje $1 é quase R$6. Então você tem o próprio problema do risco país aí, né? E própria... Né? E tem outra questão, que é uma potencial disrupção tecnológica que faz com que você tenha uma oferta gigantesca de imóveis. Por exemplo, o Elon Musk está trabalhando nisso, né? Em construir casas super baratas. Imagina se o custo de construir uma casa fica tão barato que você tem uma super oferta de moradia e aí o imóvel deixa de ser escasso. E aí também é um outro case aí pro Não, só pro tijolo. Com o Thiago. Mas eu acho que o próprio Banco Central tem uma calculadora lá que você coloca o valor do imóvel, o ano dele e quanto que ele vale hoje, só corrigindo a inflação, assim, para ver se de fato é. Porque todo mundo fala assim, meu pai comprou um imóvel há tantos anos atrás, foi R$100 mil, hoje vale 2 milhões. Mas às vezes você coloca lá naquela calculadora, 2 milhões é só o reajuste dele no tempo, no valor do dinheiro, entendeu? A inflação mais uma taxa ali. Exato. Ou a clássica, né? Não, comprei meu carro e vendi pelo mesmo preço. Pô, que incrível. Cara, assim, inflação, cuja oportunidade, quanto você pagou para financiar? Paguei 100 mil no carro? Mais ou menos, porque pagou financiado. Então... A vantagem do imóvel é que tu não tem como quebrar uma parede para fazer uma festa pro filho, entendeu? Tipo assim... Tá lá, você ou vende ele inteiro, que aí você não vende, você dá um jeito de arrumar uma grana, sei lá, meu amigo, vamos fazer qualquer coisa aqui. Eu acho que essa segurança ainda, eu gosto, ainda, né? Sabe por quê? Porque se o imóvel for tokenizado, você pode botar uma cota desse seu imóvel, né? Ou seja, você vai ter uma fração desse seu imóvel que você pode colocar no aplicativo de finanças descentralizadas, tomar um empréstimo contra aquilo ali, usando aquilo como colateral e depois você desfaz. A famosa hipoteca, né? É como você quebrar, só que só na parede, porque é só uma cota. Caramba. Então, só pra fazer a galera viajar aqui. Porque acho que a grande vantagem é essa. Primeiro que você está comprando um imóvel, ele te obriga a aplicar uma grana. Isso é legal. Tô comprando ali, tá construindo e tal. Segundo é que depois vem uma crise, ou você vende o imóvel inteiro que tá tudo bem, você tem ali para isso, mas também você não fica por uma pequena crise como você pegaria o dinheiro da poupança, entendeu? Acho que ele te dá aquela... Encontra outro caminho. Não tô falando pro pessoal trocar o imóvel vende a casa e compra o Bitcoin, né? Mas não ficar só também pensando em imóvel. Mas porque tem muita gente que concentra 100% do patrimônio em imóvel. E é isso. Né? Assim, dependendo do teu objetivo de vida, se você é um cara que gosta de viajar muito, gasto em euro, né, em dólar, né, você fica muito ao sabor do risco país. Imagina... um cara que tem um imóvel na Venezuela, se ele está satisfeito, né? Certamente não foi um bom investimento. Então, ou na Argentina. Compre imóveis na Europa. E imóvel na Europa e tal, já é mais seguro. Pode ser, né? Mas lá tá numa bolha também, né? Então, isso pode ser que estoure essa bolha, né? Não, você já viu que tem uns lugares na Itália que estão vendendo imóveis a $1? Sim. Tem lugar que te paga para ir, né? Ilha. Aí você reforma. Mas... esse eu fui meio... O mundo vai mudar muito, porque... as coisas davam certo por décadas, né? Agora, dá 5 anos, muda tudo. Então, assim... E agregado a essas coisas que a gente está falando, né? Assim, tem uma mudança radical no perfil de consumo, né? Dessa coisa de shared economy, né? Assim, por exemplo, a minha mãe faleceu já tem só 15 anos. E ela me deixou um imóvel. Só que eu nunca tive vontade de ter um imóvel. Porque, como o Cadu falou, viagem pra caramba. Assim, sei lá, talvez quando eu tiver filho, aí talvez eu queira ter um imóvel. Aí eu acho que muda muito, né? Aí não é mais um fator
tão financeiro também essa decisão e tudo. Mas enfim, eu sempre quis ser asset light, assim, eu não sei onde eu quero morar amanhã. Hoje, por exemplo, eu trabalho na Tense, né, que é uma empresa descentralizada, né, a gente tem 35 pessoas no mundo todo. Nada me impede de morar um mês na Espanha. Eu fiz isso uns 2 anos atrás, morar um mês lá, morei um mês na Dinamarca. Eu gosto disso. Então, vou ter um imóvel aqui, ter, sabe, esse custo imobilizado ali. Não, então o que eu fiz, me desfiz do imóvel. Eu acho que isso é assim, e as gerações mais novas têm ainda mais, né? Tipo, antigamente a carteira de motorista era um grito de liberdade, né? Então, assim, hoje em dia, não sei, tem Uber, tem bike elétrica, né? Então, assim, acho que o perfil de consumo mudou muito, assim, e tá mudando, continua mudando. E acho que a gente está a sociedade caminha muito mais para um mundo de usar as coisas e não necessariamente possuir as coisas, né? Pelo menos até uma certa faixa etária, né? Então acho que isso também impacta nessas coisas que a gente tá falando aqui. Né? E o mercado, a solução da Tense, da sua empresa, da Blue Green, vocês pensam ainda em convencer a galera da terceira idade a ser cliente, ou isso aí esquece? Já de alguma forma. Eu vou explicar por quê. Acho que as nossas soluções aqui, né? Não estou falando da cripto como investimento, que aí é uma coisa. Aí realmente é difícil convencer, né? Embora tenha muitos senhores ricos, a gente via lá na época que a gente trabalhou na Transfero, tinha cliente que tinha 100 milhões de reais em cripto, assim. Legal. Que comprou por 2 milhões e virou 100, né? Mas provavelmente ele botou 2 milhões porque ele tinha 200, né? Botou 2 ali para ver qual é. Possivelmente. Mas o que a gente faz aqui com essa tecnologia é tornar processos financeiros mais eficientes. Então a gente usa porque é melhor. Dei o exemplo aqui no início de transação internacional, que é o que a gente faz. Né? Explica um pouquinho o que a Blue Green faz. Isso. Então, o que a Blue Green é? A Blue Green é uma infraestrutura para transações internacionais usando blockchain. Então, a gente usa essa tecnologia porque ela é a melhor que existe para fazer transação internacional. Tá, eu tenho um parente no Canadá, eu quero transferir um dinheiro para minha tia. Usa a Blue Green. A gente não te atende diretamente, porque a gente atende a empresas. Então, a gente vai ter uma corretora, um banco, né, que seja cliente, mas você vai estar usando sem saber. Então, por isso que eu falo. Entendi. Você vai estar usando a nossa infraestrutura, mas ali, de repente, operando com uma corretora. Ela vai estar operando com a gente, você nem vai saber. Mas a gente trouxe uma inovação que reduz o custo do mercado. Então, como eu falei, quando você vai pelo caminho tradicional que existe hoje, hoje existe um sistema de pagamentos internacional chamado SWIFT. É uma empresa baseada na Europa, muito antiga, né? Foi formada ali por um consórcio de bancos. E ela é altamente controlada pelos Estados Unidos, inclusive. Até por isso que os Estados Unidos usam o SWIFT como forma de sanção. Então, por exemplo, hoje um país que é excluído desse sistema é a Rússia. Né? Mas, enfim, tirando essa parte geopolítica, existe um custo alto de operar ali. Né? Você quer fazer um pagamento para a Austrália, você vai usar o SWIFT, são muitas partes na cadeia. Né? E aí você tem que... Um banco mantém dinheiro no outro banco, que mantém dinheiro no outro banco, e o SWIFT é só a mensagem. Com blockchain, a mensagem e o valor eles são transportados no mesmo momento. Eu posso dar uma ordem de pagamento, né, e passar essa mensagem de pagamento para a Austrália. A mesma mensagem que eu assino está levando junto dela um token. E esse token vale dólar, vale dinheiro. Então, hoje, por exemplo, uma corretora aqui no Brasil, usando o nosso sistema, ela quer pagar um cliente dela, o cliente dela quer pagar um outro cliente na Austrália, ele vem aqui, né, fala comigo, ele transfere, faz um Pix, né, e aí está essa integração entre o Pix e a blockchain, faz um Pix aqui para o nosso serviço, a gente converte esse Pix em uma stablecoin, que é uma forma de criptomoeda usada para pagamento internacional. Em 1 segundo, essa criptomoeda, essa stablecoin chegou lá na Austrália e está disponível na hora ali para esse cliente, né, para esse fornecedor dessa empresa aqui no Brasil. Isso 24 horas, 7 dias por semana. Liquidez global. Custo bem inferior. Tipo, o Thiago vai transferir... Não, Thiago é o Itaú, a gente você é o Santander. É isso, Tense. Pô, vou usar os caras pra quê? Não, usa Tense, né? Tem 100 mil reais... Tense, token, né? Aí que vale 100 mil reais. Aí ele chega assim, ó, bota lá. Quando você recebe isso, você associa Thiago, Tense, 100 mil reais, esse pacotinho vira uma blockchain,
token, um códigozão, e aí pum, a pessoa recebe o código lá, quando abre esse código tá escrito tem 100 mil reais. Pronto, um caso de uso até mais tangível, né? A gente fez uma rodada de captação e a gente teve alguns investidores anjo brasileiros. E a Tense não é uma empresa brasileira, não tem CNPJ, a gente não tem a menor intenção de ter uma operação, assim, uma conta 4373, que é uma conta de investidor exterior no Brasil, né, para operar, tem uma conta 4373 no Itaú, sei lá. Assim, não tem nem volume, não tem motivo, né, para isso. E aí eu falei, Cadu, a gente precisa receber um Pix, porque a gente tem 2 investidores que querem investir em real. E eu preciso que você receba esse Pix pra gente, né? E a gente converte isso em dólar cripto, né? Que é o que a gente usa normalmente na Tense. E receber isso para formalizar a aplicação dele. Você ajuda a gente? Ele falou, claro, é o meu core, né? Então, a gente conseguiu receber um investimento em dólar de um investidor brasileiro e numa cotação mais barata do que, assim, Sim. talvez a ordem de grandeza mais barata. Sem do burocracia, que ele... com rapidez, sem perder para taxa. Então você usou essa tecnologia blockchain para intermediar uma transação entre o investidor da Tense e a própria Tense. Né? Sem passar por aquela burocracia. E o que você ganha? Não, a gente cobra uma taxa pela Mas transação. uma ao invés de várias, né? Mas é tão mais barato e mais eficiente operar nesse sistema que eu consigo repassar esse custo mais baixo para o consumidor, né? Para a empresa, para o meu cliente. Então, em vez dessa empresa, né, ou desse investidor ir no Itaú, que certamente ia cobrar dele uma taxa, né, muito cara, o meu custo de operação é tão baixo que eu consigo passar para ele ali uma taxa bem abaixo. Uma coisa é um fundo de investimento, né, tradando, fazendo câmbio, manda 10 milhões de dólares para cá, 50 para lá. Isso é uma coisa, né? Agora, para o investidor, né, enfim, o varejo operando isso, realmente é muito sensível, né? Assim, você vai fazer uma boleta de 10 mil dólares, 50 mil dólares, 100 mil dólares que seja, cara, é um custo completamente diferente de um fundo, né? Então, aí o Brasil é muito fértil, né? Inclusive em fintechs, né? Tem várias, assim, no ecossistema da Tense, Blue Green, parceirona, né? Não só nessa parte de recebimento e pagamento, mas a gente estava também construindo uma chain junto para fazer registro de operações e etc. Então, assim, cara, o Brasil é um solo muito fértil, assim, para fintechs, né? E eu acho que a gente falou muito aqui de inovação em relação ao Banco Central e os bancões, né, aderindo a isso. Mas, cara, tem muitas fintechs super interessantes também que... Inclusive, tem fintechs gringas que decidem vir operar no Brasil, tipo a Credix, por exemplo, né? Foi fundada por belgas. E eles falaram, olha só, assim, o Brasil é um celeiro aqui para essa operação que a gente quer fazer com blockchain, etc. E vieram fazer aqui no Brasil. Hoje já estou na Colômbia também, enfim. Mas é muito interessante, assim, que eu acho que a gente às vezes não tem essa visão de como é realmente aquecido. O Brasil é a terra da fintech, assim, né? Isso dito... Em conferências lá fora, exatamente. Mas o Pix, por exemplo, tudo essa tecnologia foi desenvolvida pela molecada brasileira ou compraram códigos de fora? A galera sentou aqui. ali... A Blue Green também é 100% nacional? Sim. A gente opera não só no Brasil, a gente está na Argentina, né, opera em outros países também, mas o desenvolvimento foi feito localmente. Né? Como o Thiago falou, é um celeiro, de fato, de fintechs o Brasil. É um case para o mundo todo, de uma boa interlocução entre o poder público, no caso o Banco Central, e a iniciativa privada na construção de inovações que o mundo todo está querendo copiar. O Brasil é exemplo nesse sentido. O que ainda falta para a gente é exportar essa tecnologia para o exterior. A gente foca muito normalmente em desenvolver um serviço aqui para o público nacional. Tipo a urna eletrônica. Eu sei que a urna é polêmico pra caramba, mas assim... Mas a gente não consegue levar essa inovação de forma que a gente tem uma empresa brasileira, isso em qualquer setor, tá? Isso é um gargalo do Brasil. Dificilmente você tem uma empresa brasileira que consiga, de fato, alcançar um mercado global e vender essa tecnologia num cenário global. É muito mais fácil uma empresa americana fazer isso. Lá o ecossistema, né? Mas eu acho que vai entrar no assunto... Você não vai entregar o livro agora, não, mas tem a ver com esse cara aqui. Tem a ver, essa visão. É isso que me deixa Isso que eu quero ver. Isso eu quero ver no Brasil acontecer. E a gente quer ser, obviamente, essa plataforma. Uma empresa brasileira que, de fato, consiga exportar a tecnologia para o resto do mundo. Normalmente você tem grandes centros, né? Estados Unidos, Israel, um grande centro de exportação de tecnologia. Sim. Mas China, a China hoje, né? TikTok é um exemplo. Mas falta ainda uma empresa nacional exportar tecnologia para o mundo todo. E, Cadu, assim, te perguntar uma dúvida mesmo, assim, né? Por exemplo, a gente lá na Tense, cara, a gente levantou 3 rodadas de captação, enfim.
gente não, tirando alguns investidores anjo, né? A gente não tem nenhum VC brasileiro no nosso cap table, né? Eu pergunto assim, será que essa dificuldade em escalar um projeto globalmente não se deve também. Né? Talvez não só isso, mas também a uma ausência de capital de risco no Brasil, capital semente, né? De early stages, né? Tem pouquíssimos fundos de venture capital no Brasil. Tem muitos gringos querendo olhar, mas assim, também tem todo o risco que a gente aqui, que é empresário, conhece de fazer negócio no Brasil. Como é que você vê isso, assim, capital? Sim, sem dúvida, é um gargalo. Os Estados Unidos é um case muito de sucesso, assim, é algo muito fora da curva. Você não vê startup surgindo a todo momento, por exemplo, na Suíça, na Itália. Embora você tenha alguns cases, assim, mas é muito mais raro isso acontecer fora dos Estados Unidos do que nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um case de sucesso porque vamos dizer assim, é uma interação quase que perfeita entre 3 fatores, né? O capital de risco, as universidades e a iniciativa privada. Então, onde estão os grandes centros universitários do mundo? Né? Você fala de Harvard, Stanford, UCLA, do University of Pennsylvania, MIT, etc. Você tem lá o capital de risco, ou seja, eu trabalhei num fundo aqui de Venture Capital no Brasil, a gente fazia cheque de $1 milhão. Né? Você vai nos Estados Unidos, os caras estão fazendo cheque de $1 bilhão, assim, e AI e tal, é outro nível, né? Então tem essa questão do gargalo do capital de risco, sem dúvida, mas tem vamos dizer assim, essa questão também, acho que das universidades, que também são celeiros assim, de pessoas numa época da vida que elas estão perfeitas ali para empreender, né? Essa fase ali entre os 20 e os 30 anos. E o Brasil ainda, pelo menos eu estudei na universidade pública, né? Estudei na UF aqui em Niterói. Aqui todo mundo é FRJ. E lá, o FRJ, estudei na FRJ também, fiz mestrado na FRJ. Muitas pessoas ali, cara, vamos fazer um concurso. Aqui tem o concurso da Petrobras, tem o concurso Já gravamos uns 2 podcasts falando disso. O problema é que a universidade, que a gente tá com 3 universidades, né? 2 em São Paulo, uma FRJ, como as top 10 da América Latina, né? Sim. Só que politizaram a universidade, né? Que você, daqui... Uns dizem que dali não sai nada, eu sei que sai muita coisa. Sim. E fato também que tem muita gente ali dentro que não quer botar coisa pra fora porque acha também que o empresário é mau caráter, né? Exato. Aí, meu amigo, a guerra sem fim isso aí. Não vejo solução. Cara, mas eu estudei também. Não. Eu também fiz uma parte fiz meu mestrado, uma parte no Brasil, uma parte nos Estados Unidos. Muita diferença, né? Então, a qualidade do estudante brasileiro é muito alta. Sim, é impressionante, assim, você vai para a Europa, eu também na faculdade fiz uma parte na Europa, mas a qualidade do estudante brasileiro é muito alta. A gente se vira muito, né? Mas falta, tanto que os profissionais brasileiros são muito reconhecidos no mundo, executivos, etc. Mas falta no Brasil esse ecossistema que permita que esse cara de alta qualidade que está na universidade tenha acesso, né, a um capital para desenvolver a própria ideia, tenha dentro da faculdade essa mentalidade empreendedora para que ele possa, né, tendo ali a sua iniciativa privada, fazer um business que seja gigante. Falta esse ecossistema no Brasil, que é uma pena, né? Cara, eu concordo muito com isso. Assim, a gente até participa de alguns grupos na UFRJ, tento sempre dar aula como professor convidado ou participar de evento. Cara, assim, não importa. Eu também passei uma época na Alemanha, assim, é bizarro. Assim, você vê lá o laboratório da SAP. Então, assim, já começa que o aluno ali já tem um primeiro contato com a SAP, líder mundial em software ERP, já conhece aquilo e a SAP tem uma rotina de sempre ir lá em palestras, tem vários eventos ao longo do ano, tem um profissionalismo muito maior na interlocução até para estágio, né? Então, assim, é o que você falou, né? Acho que falta assim, essa articulação, né? Empresa, assim, faculdade e capital de risco. E aí, por exemplo, cara, obviamente, né? Eu vejo quase todos os meus melhores amigos, assim, de melhores estudantes, né, da faculdade, pouquíssimos moram no Brasil. A maioria... tem alguns aqui que moram fora e trabalham para empresa brasileira, mas a maioria está no TikTok, nas FANGs, né, nas Big Techs, né? Eu estudei computação. Então, assim, como é que a gente evita, né, essa fuga e, assim, retém esse talento aqui mais? Acho que é uma coisa que eu penso muito também. Como que a gente incentiva, assim, como que a gente, nós aqui, né, que somos empreendedores, como é que, quem está ouvindo, né, como que a gente se torna mais presente na universidade também, né? Porque acho que tem uma coisa da gente se doar mais também
e de tempo mesmo, né? Assim, até porque doar dinheiro é complicado, né? Assim, se a gente quiser fazer uma doação para a FRJ, cara, primeiro que uma empresa fora do Brasil que tenha, enfim, que não tenha um CNPJ não pode fazer uma doação por definição, porque eles não podem fazer contrato com empresa estrangeira. Então só isso já tem uma limitação de capital. E sem falar, cara, que para fazer isso você vai passar por um ano ali na decania do não sei o quê. Lá fora cara, pode doar mais à vontade. Lá essa coisa do lobby, das doações, até isso é mais profissionalizado, né? Eu acho que isso facilita. Você tem mais a cultura altruísta, assim, de charity, né, em geral. Se você vê, é um orgulho enorme. Nos Estados Unidos, cara, você vê, pô, a rua tem lá, você tá numa estrada e tá lá, essa estrada foi doada pela família, cara, tudo, sim. Então tem um sistema, né, que propicia e obviamente eles acreditam que tem essa coisa de retroalimentar, né? Então acho que isso é uma coisa legal para pensar também, que sim, a gente falou muito que a gente está exportando, né? Mas isso é uma coisa que é legal de importar, talvez. Mas eu acho assim, vocês falaram que aqui a gente tem muitas fintechs, né? Mesmo nesse cenário adverso. O que vocês acham, além de ser o motivo disso, o que a gente também tem para ensinar lá fora, já que aqui tem tantas? Eu acho que a gente tem muito que ensinar, só que o ambiente financeiro é muito regulado também. Não é que eu consiga pegar a minha experiência aqui do Brasil, ir lá para a Argentina e replicar a mesma coisa. Lá você vai ter uma outra regulação, você vai ter uma outra lei. Então é muito comum também, isso era um dos grandes desafios das empresas de cripto, né? Você pega a Binance, que hoje talvez seja mais conhecida, né? Ela tem vários problemas legais ao redor do mundo, apesar do serviço dela ser um serviço totalmente legítimo, assim. Mas ela, não sei se vocês ficaram sabendo, o CEO da Binance, inclusive, foi preso nos Estados Unidos, que era um chinês chamado Changpeng Zhao, CZ, famoso conhecido como CZ. Ele pagou uma das maiores multas da história do DOJ americano, 4,5 bi de dólar. Olha como é difícil empreender nesse ambiente fintech, isso é bem interessante. Ele criou a maior exchange do mundo, um business totalmente legítimo, mas ele foi lá nos Estados Unidos e começou a oferecer alguns serviços para americanos. Você tocou a jurisdição americana, só porque, não que você esteja nos Estados Unidos, mas só porque você ofereceu algum serviço para o cidadão americano, você já está dentro da, vamos dizer assim, não é porque ele era chinês também, não? Não é porque ele era chinês também, não? Pode ser. E aí... Não sei se foi o único motivo, mas também pesa, né? E, enfim, e foi lá e foi contra a legislação americana. A legislação americana também é super complexa, né? E aí é o que ele falou, o DOJ, né? Que é o Departamento de Justiça americano. Bom, ele pode acabar com a tua vida, né? Os Estados Unidos tem, não importa, você mora em Dubai, na China, na Austrália, se o Departamento de Justiça americana que for para cima de você, ele vai acabar com a sua vida. Então, ele chegou num acordo, que o Thiago falou, pagou 4 bilhões de dólares numa multa e serviu 3 meses de prisão nos Estados Unidos e agora voltou para Dubai, agora tá bom vivando, né? Tá calminho. E você tem o caso lá também de uma das primeiras exchanges de criptos do mundo, que foi a BitMEX. Também, aí esse já foi um empreendedor americano, mas montou uma operação fora dos Estados Unidos e aí começou a vender derivativos, que são uma forma de você investir, né, com alavancagem. Então, também vai contra a legislação americana. Mesma coisa, o Departamento de Justiça foi em cima dele. Inclusive, ele estudou na universidade que eu estudei, que é a Universidade da Pensilvânia. Assisti uma palestra dele lá em 2018, no mestrado. E aí, 2 anos depois, ele foi preso. Mas ele não chegou a ser preso, ele fez um acordo lá e tal. Mas é super difícil inovar. Mas assim, voltando à tua pergunta, por que a gente não também consegue exportar esse tipo de coisa para o mundo? É que o sistema financeiro é super complexo e regulado. Então, você chegar em determinado país e aplicar algum tipo de tecnologia sem fazer esse estudo regulatório, etc., é complexo. E a Argentina? Não posso deixar de perguntar da Argentina, que você falou umas 2 vezes. A Argentina... Como é que está? Por que a Argentina? Me desiludi muito com a Argentina, cara. Que agora tá na moda, né? Os brasileiros de direita acham o Milei, né, o melhor do mundo, né? Então é bom ouvir de alguém que tá... E aí, na época lá de transfer, a gente falou, vamos abrir uma empresa na Argentina. Legal, a gente vai pra Buenos Aires, a Europa da América do Sul, né? Porto Madeiro, tomar um vinhozinho e tal. Cara, orgulho. Mas assim, é um país super difícil de fazer negócio, de empreender. Não é um país que a gente fala de pro-business. Então, para o empreendedor brasileiro... Eu sempre brinco assim, com os meus sócios. Assim, você quer dar um mau conselho para o inimigo?
Fala para ele investir na Argentina, criar uma empresa lá, entendeu? Mas pro amigo, cara, realmente espero que esse governo mude um pouco ali a dinâmica, mas é um país super difícil de empreender. Pois é, mas tem alguma coisinha do Brasil lá, né? Montadora de carro, fica muito ali entre Argentina e Brasil, né? Não sei se... A empresa não é brasileira, mas o montadora argentina que traz muito pro Brasil. O argentino é muito inovador. Acho que tem um carro que monta lá e vem pra cá. Tem alguma troquinha. O argentino é muito inovador. Se para pensar, a maior em startup, vamos dizer, chamar de startup, né? Mas a maior... empresa de tecnologia da América Latina é a Argentina. É o Mercado Livre. É o Mercado Livre. Apesar de ter mas o grande mercado deles é o Brasil. 70% da receita é Brasil. Mas... Não, mas você falou uma verdade. A gente participou de um desafio, não sei se eu posso falar nome, que tinha NDA e tal, um desafio tecnológico de uma grande empresa que escolheu... Você podia se candidatar, eles escolhiam 3 empresas para ir fazer um pitch final. Não era só pitch, não. Ao longo de alguns meses a gente tem que desenvolver alguma coisa do produto. É da GCL, da empresa de biotecnologia. Sim. E a gente foi para finalíssima, que foi um maior eventão, foi super legal e tal. E aí tava a gente, uma outra empresa, não sei se era de São Paulo e tal, e uma da Argentina. Cara, eu na hora falei, a gente vai ganhar da Argentina, pô. O que tem na Argentina de tecnologia e tal? Olha só a cabeça, preconceito, né? Tipo assim, nunca ouvi falar de empresa de tecnologia na Argentina e tal. Deu Mercado Livre, né? Sim. Ganharam, cara. Os argentinos eles são muito bons. E a solução deles era muito boa. Da Argentina. Eles fazem dinheiro fora da Argentina. Mas a solução era muito boa. A gente ficou bem puto que a gente perdeu pro Argentina. O cara veio no Brasil, ganhou, levou o título, mas eles eram bons. E a gente são muito bons. Então eu acredito, se eu não tivesse vivido isso, eu falo, é só o Mercado Livre, isso aí é só uma gota no oceano, pontual, mas devem ser bons mesmo. Muitos ali vão morar no Uruguai, assim, os empreendedores, entendeu? Inclusive a adoção de cripto foi bem relevante nos últimos anos, muito, enfim, por conta das dificuldades. Assim, o Cadu falou, né, um lugar difícil de empreender, é uma economia muito fechada, né, assim como o Brasil, né, como vemos, o Brasil, né, você não pode ter conta em dólar no Brasil, o Brasil é uma moeda o real é uma moeda restrita. Lá a galera usa muito cripto? Assim, sobrevivência, né? Foi assim. Mas é outro caso de uso. Aqui no Brasil. Você olhou pra lá, possivelmente. Exato. Né? E muitos pagamentos, né? Assim, e dolarização de patrimônio também, né? O pessoal compra muito dólar cripto, porque o mercado até pouco tempo atrás era simplesmente. Quanto que era o limite? $200, né? Pra comprar por ano. $200 por mês. Por mês, enfim. É isso, que você podia dolarizar o seu patrimônio, né? Quem deu a dica da gente ir pra Argentina com peso naquele casamento que a gente foi lá? A gente comprou um monte de peso. Não, vai de peso que é melhor. Os amigos com $10 pagando o jantar inteiro, cara. Muito isso. A gente ligava pro... 4 mil pesos tem um câmbio paralelo pra quem vai levar dólar, né? Então a gente ficava, cara... Caramba, o cara com $100 brincou na Argentina. Tinha funcionário... 2022, né? Tinha um funcionário lá na época, a gente ligava e falei, fulano, estamos chegando. Aí ele ia pro aeroporto com uma sacola... na época era 300 mil pesos, assim, aí chegava um mafioso, assim, dava uma sacola. Aí você mandava cripto pra ele, exato, ele passava no lugar, pra ele, comprava. Aí ele ia lá no cara do câmbio e tal, trocava cripto por peso, chegava lá com a sacola no aeroporto. Que aí 5 pessoas já transferem passando uma semana lá. Mas era muito melhor ir com dólar, né? Tem isso também. Exato. Pelo menos no ano que eu fui, a galera preferia dólar. Chegava no hotel e já desaguava ali aquele dinheiro pra aí você jantava e pedia mais um lote, né? Porque já acabou os 300. Era foi loucura. Agora tá mais sob controle, né? Sim. Mas uma coisa que eu fico de tudo isso que eu acho irado, tanto é que ele me convenceu a ter conta, entrar nesse mundo e tal. Eu fico com muito medo de essas guerras cibernéticas, esses filmes aí, o cara desligar tudo num dedinho. A gente falou muito com o Casta do Barra de Ouro, que todo o lastro do mundo era na Barra de Ouro e tal. Vocês têm zero medo disso? Zero. Pô, porque... zero, Cadu. Eu tenho zero. Não, eu vou te falar. Se eu tô vivo, eu tenho medo. É bom falar pra tu, porque a primeira coisa que você ouve é isso. Não, mas aí aperta um dedo e tal. Ainda mais a galera das antigas fala a mesma coisa. Eu vou te falar por quê, assim. É porque tem obviamente que é muito difícil de entender, né? Como é que funciona blockchain, Bitcoin, etc. Já tô no 3º episódio com ele, já tô estudando isso até hoje, eu não entendi direito. Mas o Bitcoin, assim, vou simplificar muito aqui. O Bitcoin é uma planilha que tem o nome de todo mundo que tem lá o seu Bitcoin, né? E é isso. Como é que ele funciona? Cada um tem uma cópia dessa planilha no seu computador, né? E são dezenas de milhares de computadores ao redor do mundo que mantêm essa planilha. E toda vez que alguém faz uma transação, todos os computadores do mundo eles entram em consenso para atualizar aquela planilha. Então pode acabar a internet, pode, sei lá, os Estados Unidos proibiu as pessoas de terem essa
essa cópia da blockchain, né, do Bitcoin. Pode ter sanção, etc. Nunca ninguém vai conseguir desligar, porque você teria que desligar todas essas dezenas de milhares que a gente chama de validadores, né? Nós validadores ou mineradores ao redor do mundo, para você acabar com isso. E tem mais. Muito se fala sobre hackear o Bitcoin, né? Só que o código do Bitcoin ele é mutante. Não é que ele foi escrito em 2009, né, por essa figura lendária que muita gente já ouviu falar, que é o Satoshi Nakamoto, né? Uhum. Não, tem uma comunidade que a todo momento atualiza o código para que ele seja cada vez mais resistente a ataque, né? A questões de segurança. Você tem a ameaça da computação quântica, né? A gente já tem os primeiros chips quânticos aí sendo desenvolvidos. Então, mas é uma ameaça ou vai jogar junto? Então, qual seria a ameaça? Você conseguir descobrir qual é a chave privada ali, né, da carteira sua do Bitcoin. Você vai fazendo uns testes, assim, computação quântica vai aumentar a capacidade de processamento muito. Então, mas você consegue mudar o algoritmo do Bitcoin para ele ser resistente a esse tipo de ataque da computação quântica. Então, já tem pessoas na comunidade... o quântico vai para os dois lados. O cara do Bitcoin pode chegar e falar assim... eu também tenho meu proteção quântica, vamos chamar assim. Exato. E no pior cenário, sei lá, alguém fez um ataque que... como se tivesse chegado no tabuleiro do War e bagunçado tudo. Seria uma atitude extrema, nunca aconteceu, mas a comunidade pode falar, olha, até às 6 horas e 2 minutos do dia 22 de julho de 2025, a gente entende que as transações são válidas. O que aconteceu depois, vamos jogar no lixo, todos esses dezenas de milhares de computadores ao redor do mundo, vamos voltar à base de dados, né, a planilha, para essa data Ctrl+Z. Ctrl+Z. E beleza, desde que haja um consenso, você reseta o sistema, entendeu? Isso então, já aconteceu na história, né, Cadu? Vai falar também. O Ethereum, por exemplo. Exatamente. O Ethereum fez isso uma vez num grande hack, né, que aconteceu no Ethereum. Não foi bem um hack, era uma DAO, né, que eles chamavam, né, que é uma espécie de organização autônoma descentralizada. E aí alguém achou uma falha de segurança nessa organização autônoma descentralizada e conseguiu levar um monte de Ethereums, né? E aí que o cara que fundou o Ethereum, que é um cara chamado Vitalik Buterin, o que ele fez? Ele falou, olha, galera... Um cara meio magrinho assim e tal. O que aconteceu até a hora tal, minuto tal, segundo tal, vale. O que aconteceu depois, vamos jogar no lixo. E aí, foi isso que ele fez. Então, assim, num cenário assim, extremo e catastrófico, a comunidade consegue fazer isso. Tanto que aconteceu. O mercado viu isso? Porque... Cara, isso é muito legal, porque na verdade, assim, isso é tão maneiro, né, no mundo das blockchains, que o aspecto de governança, né, governança descentralizada. Nesse caso do Ethereum, o que aconteceu foi o seguinte, é o chamado fork, né? Então, lembra assim, o blockchain, né, ela é uma cadeia de blocos, como o nome sugere. Então você tem um bloco, aí depois tem um ponteiro, tem outro bloco. Então, assim, são vários blocos e uma ligação entre esses blocos, né? Referenciando ao bloco anterior e tal. Se você está sempre validando aquilo ali, você está continuando e aumentando essa cadeia de blocos. Mas pode acontecer, aí é muito técnico, mas assim, tem momentos em que existe uma discordância, né? Ninguém sabe qual é o último bloco correto. E acontece o fork, né? Então, assim, você cria uma bifurcação nessas blockchains. E o que é muito legal nesse caso do Bitcoin, do Ethereum é que, assim, teve uma corrente que falou assim, olha só, não, eu concordo com o Vitalik, eu acredito que aquela ali é a verdade do Ethereum. Teve uma outra corrente que era mais purista e eles falaram assim, não, eu acho que não é aquilo, eu acho que a outra ponta do fork é a verdade. E tudo bem. Essas duas moedas existem até hoje. Um é o Ethereum, outro é o Ethereum Classic. E assim, tem gente que tem Ethereum Classic até hoje. Só que assim, esse é o Ethereum, é ali que a comunidade toda de desenvolvedores está desenvolvendo coisas, é ali que a Tence oferece seus serviços. Não é ali. Mas tudo bem, tem uma corrente, né? Existe uma governança ali que de alguma forma, tudo bem. Se você acredita que aquilo ali é verdade, você continua usando aquilo e você tá tudo bem, entendeu? Então isso é muito interessante. Pode fatiar o Bitcoin, mas ele não acaba. Não, e é interessante esse caso porque a blockchain original do Ethereum, ela até mudou de nome, hoje chama Ethereum Classic, né? Que é a que não aceitou voltar no tempo. Sim. Ela perdeu relevância, hoje ela vale $23 o token, enquanto que o Ethereum, que foi a parte da comunidade que aceitou voltar no tempo para desfazer aquele problema, hoje vale $4.000. Então, assim,
Não é que a blockchain original ela é a que vale mais. Não, é o que a comunidade, consenso da comunidade entende que é a que vale mais. Então, por isso que eu falo, se acontecer algum evento catastrófico com Bitcoin, tenho certeza absoluta que a comunidade vai voltar no tempo, né? E vai seguir como sempre, né, foi. E acho que o último comentário sobre esse aspecto de segurança, né, é que assim, cara, todo mundo fala assim, mas o Bitcoin, né, assim, é um negócio completamente diferente. Eu acho que cada vez menos, né, mas cara, o algoritmo de segurança do Bitcoin, ele foi, cara, inventado pela NSA, né, a Agência de Segurança Americana, que é um algoritmo chamado SHA-256. Então, cara, se você clicar no botão direito no site do Itaú e for lá em propriedades e for em, acho que é segurança ou criptografia, uma coisa assim, você vai ver lá que o mesmo algoritmo do site que você acessa do Itaú também é o SHA-256, que também foi criado pela NSA, acho que na década de 90, ou 2000, sei lá. Cara, então assim, é o mesmo algoritmo que o WhatsApp usa, né? Que a gente tinha até pouco tempo atrás, tinha aqueles outdoor, né? Na banca de jornal, criptografia de ponta a ponta, né? No o cara WhatsApp. que desligar o Bitcoin, desliga o Itaú, desliga todo mundo. Esse é meu ponto, entendeu? Assim, tipo, só que com uma seguinte vantagem, né? Se o cara desligar o sistema de proteção nuclear americano, que também usa esse algoritmo, se o cara desligar o Itaú, eles não têm essa comunidade que a gente estava falando para resolver um problema de uma forma rápida. Isso provavelmente vai ser um risco sistêmico bizarro, né? Imagina você desarmar o mecanismo de proteção nuclear dos Estados Unidos. Enfim, isso é um bom ponto, realmente. E aí, assim, o que eu brinco muito também é o seguinte, nesse cenário eu quero saber de comprar água, né? Eu não tô nem aí pro preço do Bitcoin mais, né? Assim, eu quero saber como é que eu compro comida e água, né? Por isso que a gente fala assim... Tá no teu bunker, né, Thiago? Tem um termo em inglês que fala assim, é o asset of last resort. Por isso que a gente fala, nunca vai vender o seu Bitcoin. Que a gente começou o podcast falando disso. Exato. Né? Na perspectiva de investimento, não só ele tem o potencial de valorizar, mas e isso está na filosofia do ativo, ele é inconfiscável. O Brasil pode virar uma ditadura, seja de direita ou seja de esquerda, não importa. Venezuela, você tem exemplo de Cuba, etc. Ninguém nunca vai conseguir confiscar o teu Bitcoin. É impossível. Então, ele é um bem assim que... Por isso que a comunidade é tão forte, né? E ela veste esses valores ali, que nasceram essa visão de mundo mais libertária. Mas, de fato, foi a primeira vez na história da humanidade que você tem um ativo que é inconfiscável. Não importa o que aconteça, ninguém vai conseguir tirar o teu Bitcoin de você. Podem tirar teu imóvel, podem bloquear tuas contas, né? Podem levar teu carro, teu relógio, tua barra de ouro pode estar lá no Banco Central da Inglaterra e o Banco Central inglês sancionar você, e aí você perdeu o teu ouro, ele está lá bloqueado, né? Sabe que a Rússia teve vários ativos bloqueados lá, né? Enfim, o Bitcoin não. Por isso que os bancos têm uma corrida dos bancos centrais para fazer estoque de Bitcoin. Né? Mais recentemente governos, inclusive. Mas por que os meus amigos, não vou falar o nome não, porque quem tá ouvindo sabe, que a gente discute pra caramba. O cara então do bancão lá, o fiduciário que fica assim, para com isso, Rafael, pô, eu não tô contra isso aí, cara. Eu falei, não, cara, botei 10% que eu tenho, eu também comecei cagão, né? Mas tô curtindo porque tá subindo, né? Vou ver como isso caiu muito também, mas enfim. Ele falou, para com isso, cara, que ó, o CDB, eu não entendo nada dessas coisas. Carol que avalia. Cada um DI mais, também, né? mais 15 aqui, DI não sei o quê. Papai foi, cara, fala com a Carol. E aí ele fica, esse cara é o tax? Ele é o taxista? Ele tá... Eu sei que é polêmica a pergunta, mas ele é o taxista? Tipo assim, ele tá insistindo numa parada que morreu? Não morreu. Mas vai morrer? Mas ele vai, da maneira como a gente falou, né? Como você falou que o Santander falou isso. Da maneira que a gente conhece hoje, vai. Porque existe uma tendência justamente de descentralização. Hoje você tem o banco, ele faz tudo, né? O banco ele te dá empréstimo, ele é investimento, ele é o teu cartão, ele faz tudo na tua vida financeira. Cada vez mais você vai ter isso descentralizado e você vai ter diferentes empresas te dando serviços específicos. É isso o que eu acho. E, claro, o banco ele defende a regulação, né, da maneira que ela é hoje. Ele quer que você faça exatamente o que está ali, etc. Do outro lado tem a gente, assim, tentando inovar, falando, sai daí, vem para cá. Também, se você é muito early, pode ser arriscado. As primeiras pessoas que compraram Bitcoin, botaram esse Bitcoin numa exchange chamada Mt. Gox, que era uma exchange japonesa. Perderam. Pô, Japão, A gente viveu seguro. isso, a gente tinha um cliente... Loucura essa história, né? A gente teve um cliente na Transfero, o Thiago estava nessa época, inclusive várias histórias assim doidas assim. Esse cliente era a segunda maior exchange de cripto do mundo, né? Cliente não é uma pessoa física, né? Não, era um cliente, era uma empresa. Uma empresa americana, né?
eles tinham... lembra da Binance que eu falei? Eles tinham uma outra exchange chamada FTX, ou FTX. Era a segunda maior exchange do mundo. Eles tinham 60 bilhões de dólares em ativos de cliente. Era uma coisa assim gigantesca. Eu tinha dinheiro lá, os sócios, né? A gente tinha dinheiro lá na exchange. Muita gente... Chegou um belo dia que faliu. E aí, esse caso ficou super famoso, né? Hoje é livro-texto em MBA, Estados Unidos. A gente demorou 2 anos, 3 anos, mas recuperamos dinheiro. 2 semanas antes de falir a empresa, a gente estava reunido com o presidente lá, né? Que era o... Porque ele botou numa wallet furada, que o código era ruim. O Castro explicou isso, né? Que o código tem que ser... Mas nesse caso foi pior, assim. Foi, tipo, confundiu a barreira ali fiduciária, né? Assim, ele confundiu, assim... Não teve segregação patrimonial entre o dinheiro da empresa e o dinheiro do cliente, né? Então, acabou que ele usou para... Basicamente, ele pegava o dinheiro dos clientes e fazia empréstimos com esse dinheiro. Mas então isso é mau caratismo da mão de obra do homem mesmo, né? Sim. Não é, o que eu quero dizer é o seguinte, não é um problema do código. Isso é o que o banco faz. Não é um problema da tecnologia. Porque tem que separar homem e tecnologia. Não preciso me preocupar com a tecnologia, tem que me preocupar com o homem, né? Pouca gente vai guardar o seu ativo de forma nativa, numa carteira que ele controla. A maioria vai usar o serviço de alguém. E aí que mora o problema, quando você bota o homem no meio, né? Essa é a história da descentralização. Então, a tese também da blockchain é cada vez mais as pessoas vão não contar com empresas para fazer algumas atividades, como guardar o seu dinheiro. Para que você vai guardar num banco se você pode guardar na tua carteira, né? Que não é nenhuma empresa que está dando aquela infraestrutura. É uma blockchain, né? E aí entra a Tanse também. Você consegue construir aplicativos usando a tecnologia da Tanse. Aplicativos em blockchain. Que aí não vai ter nenhuma empresa cuidando do seu dinheiro, né? Futuramente você não vai precisar nem ter uma empresa cuidando do teu investimento. Você pode ter uma aplicação direta aqui em blockchain que gere os teus investimentos. Já tem, né? AI agents que fazem... Você fala assim, opera em renda fixa cripto. Ele faz e tem um especificamente que eu conheço, o fundador e tal, ele gera um alfa, né? Gera um retorno adicional de 80% acima do... 1,8% do CDI. Uma coisa análoga a isso. E é melhor que o assessor de investimentos. Suas palavras aí. Não, mas sim, nesse caso, sim. Né? Se você pegar lá e pegar as blue chips, né, os maiores protocolos de renda fixa, digamos assim, análogo à renda fixa, né, em cripto, que basicamente você coloca uma stablecoin, recebe um yield sobre aquilo, então é muito análogo a uma renda fixa. Então você pega os maiores da indústria, né, que obviamente são super auditados e mais seguros. Então esse protocolo ele gera 83% de resultado melhor do que esses, né, dada a automatização via AI agents. Mas eu tive uma resposta que eu gostei. Está mais relacionado ao homem do que a tecnologia. Como aquele conhecido que comprou apartamento enquanto estava na obra, quitou o apartamento, já morava lá. Quando foi ver questão de documento, né, alguma coisa, ou foi servir de... Quando a pessoa vai alugar, você serve de fiador, alguma coisa assim. O apartamento ainda não estava no nome da pessoa, tendo pago tudo porque a empresa que construiu botou dele como garantia, entendeu? Qual é a obra do homem. Exato. A pessoa achando que está morando no imóvel dela, mas a construtora tinha colocado em garantia. Aí até pessoas do ramo falaram, não, isso é comum. Mas quando você quita, a construtora tem que, né? Falar, isso aqui já não pode mais servir de garantia de empréstimo, né? A construtora fazer isso. É isso, a pessoa está numa casa achando que é dela e por uma obra do homem ele está... Ludibriou ali. O farol do Bitcoin. O problema é o do faraó é do Bitcoin, entendeu? Foi o faraó que fez besteira, né? Então, assim... O cara de Cabo Frio, né? Meu pai tem uma casa lá, cara. Isso foi uma loucura. Os vizinhos estavam loucos. Ele mexeu com a economia da cidade. Assim. Isso. Tem um livro, inclusive, tem uma amiga da minha mulher que foi ele mexeu e quebrou. Um livro sobre esse caso. Ele quebrou a economia da cidade, né? No início a economia bombou, né? Mas a galera se machucou feio, porque o pessoal pegava a grana, vendeu terreno, vendeu casa, vendeu tudo pra botar na mão dele. Mas então, depois disso tudo dito aí, qual vocês acham que é o futuro do dinheiro? Excelente. Vai encerrar bem aí o podcast. Já caminha pro final, mas é uma boa pergunta. Eu acho que o futuro do dinheiro, ele primeiro, né? O que é o dinheiro, né? Então, essa é uma visão também, vou botar aqui um pouco o meu viés, tá? O que eu acredito. Não, mas na vida tudo tem viés, pô. Tá tudo certo. O dinheiro, ele já foi muita coisa, né? Desde escambo, passando pelo ouro, prata, né?
Hoje a gente tem o que a gente chama de moeda fiduciária, que são essas moedas emitidas pelo Banco Central. Eu acho que o futuro do dinheiro passa, sim, pelo Bitcoin, porque ele foi, de fato, o que a gente chama de reserva de valor, primeira reserva de valor digital. Então, quando você fala do dólar como moeda de reserva das transações internacionais do mundo todo mundo quer ter dólar. Isso está com os dias contados. Tá? Então, a moeda que todo mundo vai querer ter no futuro, para mim, vai ser o Bitcoin ou algo equivalente. Algo que não está sujeito ao controle político de nenhum país em particular. Então, a gente fala muito, o Lula fala muito, por exemplo, de multilateralismo, né? O único sistema hoje que vai permitir o multilateralismo de fato é uma moeda como o Bitcoin. Pode não ser o Bitcoin. Eu acho que o Bitcoin é a alternativa que hoje está na mão. Por isso que hoje tem uma corrida de todos os governos e bancos centrais por acumular Bitcoin. O Bitcoin vai ser a moeda base do comércio internacional. Quando a gente fala de comércio internacional, estamos falando de 60 trilhões de dólares de dinheiro indo de um lado para o outro no mundo, que hoje é o dólar. É a moeda base, é a moeda de referência. Eu acho que isso vai migrar para algo muito próximo, se não o próprio Bitcoin. Não importa se o governo é direita ou esquerda. Exato. Você vê isso dos dois lados? Não importa. Porque você falou do Lula. O Lula apoia, então? Não, é que o Lula ele tem uma visão de multilateralismo, né? Então ele acredita num mundo em que cada país, né, não está sujeito a uma dominância de uma potência estrangeira. Todos os países são soberanos, interagem entre si, sem uma dominância clara de alguém. Hoje o mundo ele não é tão multilateral. Hoje você tem, de fato, os Estados Unidos exercendo o controle, principalmente sobre o sistema monetário internacional, o sistema financeiro internacional. Isso vai acabar. Então você fala, qual é o futuro do dinheiro? O futuro do dinheiro é uma moeda global, potencialmente não emitida por um país, né? Ele vai ser uma moeda, de fato, que é agnóstica a qualquer tipo de país, e as pessoas vão começar a medir a sua riqueza, né, o seu valor, por essa moeda global. E, claro, você vai continuar tendo moedas nacionais, mas a moeda de referência ela vai ser uma moeda global, e eu acho que vai ser o Bitcoin. Então, eu acredito muito nessa tese. Por isso que você fala, nunca venda. Nunca venda, exatamente. Porque quem tiver, quando virar isso, vai sair na frente. E não sou eu que estou falando isso, assim, isso é uma tese compartilhada. Os maiores caras assim, de mercado financeiro, Wall Street, etc., o que você possa pensar. E esses caras têm influenciado fortemente os governos, não à toa. Todo mundo está falando, né? Aqui no Brasil a gente tem um deputado federal, tem um projeto de lei que é para a construção da Reserva Brasileira Estratégica de Bitcoin. Os Estados Unidos está construindo a Reserva Estratégica de Bitcoin. Não é à toa que o preço do Bitcoin está subindo. As pessoas estão percebendo que o Bitcoin está se tornando essa moeda. Hoje, quando a Blue Green vai fazer uma transação internacional, a gente usa stablecoin de dólar. A gente usa porque o dólar hoje é a moeda base das transações do comércio internacional. Deixa eu só te interromper rapidinho, que eu acho que talvez seja uma dúvida de todo mundo. Você consegue explicar, assim, fingir para sua avó, o que é uma stablecoin? Uma stablecoin, ela usa a mesma tecnologia do Bitcoin. A avó dele deve ter. Não sei se sua avó vive e tal, mas quando você for explicar para ela, fala assim, o que você está fazendo? O que é uma stablecoin? A stablecoin é uma representação digital de uma moeda, né, nacional. Então, no Brasil, você pode ter uma stablecoin de real, como você pode ter uma stablecoin de dólar, etc. Mas ela é uma representação, né, digital de algo, ou de uma moeda, ou de... Você pode até estender o conceito, de ouro, né? De também falar uma stablecoin de ouro, ou seja, ela é uma representação digital de um ativo, né, no mundo real, vamos falar assim, e essa stablecoin ela pode ser transacionada dentro desse banco de dados chamado blockchain. E por que é importante? Por que não... eu posso criar uma stablecoin usando aqui, sei lá, um software e vou vender esse software para você. Por que é importante que essa representação digital esteja numa tecnologia chamada blockchain? Porque essa tecnologia ela é incensurável. Não importa se você é um cidadão da Coreia do Norte, da Venezuela, de Cuba, da Austrália, dos Estados Unidos, ninguém vai poder tocar nesse teu recurso enquanto ele estiver rodando nessa base de dados global, verdadeiramente, né, descentralizada. Então é importante. Dinheiro ele tem que ter essa camada de proteção política. Ele não pode ser, pelo menos uma parte dos seus ativos, ele tem que estar blindado, né? E os motivos a gente sabe por quê. Então a stablecoin ela tem lastro?
Tem. Uma stablecoin ela tem lastro na moeda de onde ela foi emitida, né? Houve pode ser uma experimento. stablecoin de dólar. E só para concluir o raciocínio, hoje todas as transações de comércio internacional que a gente intermedia na Blue Green, elas usam stablecoin de dólar. Eu já sei que isso está com os dias contados. No futuro a gente vai parar de usar stablecoin de dólar e eu tenho certeza que a gente ou vai usar o Bitcoin ou vai usar alguma moeda, criptomoedas, que vai ser agnóstica, não vai ser uma moeda de um país específico, vai ser uma reserva de valor global e eu acho que esse, de fato, é o futuro do dinheiro e eu gostaria muito que essa reserva de valor global ela fosse, de fato, incensurável, porque a gente pode ter vamos dizer assim, um certo união dos países ali, estamos falando do Banco Internacional, Banco Mundial, etc. Falar, olha, vamos criar uma coisa aqui que os governos possam controlar, é uma possibilidade, a gente pode seguir esse caminho. Não é o caminho que a turma mais libertária gosta. É. Ou a gente pode seguir o caminho do Bitcoin. Eu gostaria muito que fosse o caminho do Bitcoin, mas também tem a chance dos governos se unirem e falar, não, vamos criar uma moeda aqui global, etc. Mas tu fala de uma moeda global, o governo se unir do muçulmano com o judeu, com o Israel, com o Irã, todo mundo? Global. Ou é falando do Ocidente? Muito difícil, né? Eu acho difícil, por isso que eu acredito mais na teoria do Bitcoin. Sim. Que ele Já vai tá ali, né? Já tá pronto. A gente nunca conseguiu esse tipo de coordenação com nada, né? Exato. Vai ser com moeda. Porque o iraniano tem Bitcoin, Exato. o judeu tem Bitcoin, todo mundo tem Bitcoin. Então, assim, não importa. Acho que fazer uma só não dá. O mundo é rachado, cara. É muito difícil. E assim, bom, eu concordo com tudo que o Cadu falou, assim, eu só adicionaria um outro conceito também, né? Que eu acho que além hoje as moedas, elas são, como você falou, né, muito ligadas a uma geografia. Eu acho que as moedas, né, o dinheiro, o futuro do dinheiro é o dinheiro passar a ser temático. Né? Assim, por exemplo, Tencent. Se você quiser usar os serviços da Tencent, você vai comprar um token da Tencent e vai pagar com o token da Tencent. Se você quiser utilizar os serviços do Ethereum, você vai comprar o token do Ethereum e você vai pagar pelos serviços do Ethereum em token do Ethereum. Então, assim, tudo bem que no fim aí eu acho que é um pouco o valor que o Cadu quis passar aqui um pouco. É o seguinte, você precisa ter uma unidade comum, né? Para você falar quanto vale especificar isso tudo, né? Uma Tencent vale quanto e um Ethereum vale quanto e uma Solana vale quanto. Tá. Atualmente é tudo você dólar, tem que ter uma né? base. Todas Exato. têm valor em dólar. Então, assim, eu entendo essa necessidade de ter uma referência global e sempre foi assim. Enfim, já tive um padrão ouro e por aí vai. Mas eu acho que uma coisa muito interessante é que as moedas, né, o dinheiro, na minha visão, ele vai deixar de ser necessariamente geográfico, ou, enfim, emitido por um país, e ele vai passar a ser temático. Você quer jogar o joguinho tal, você compra o token do jogo lá, do V-Bucks lá do Fortnite. Né? Então, assim, é um pouco esse o conceito, né? Você quer usar os serviços da Tencent, você compra o token da Tencent. Quer usar o serviço do Ethereum, você compra o token do Ethereum. E veja bem, assim, a Blue Green, quando ela quer colocar a blockchain dela no ar usando a Tencent, é o mesmo token que a Wirex, por exemplo, que é um outro parceiro nosso, comprou lá no Reino Unido para usar os nossos serviços. Entende? Então, e esse serviço, um token da Tencent, ele equivale a X serviços que a gente oferece. Quanto esse token vale em dólar é irrelevante. Por quê? Porque vai continuar custando um token. Agora, obviamente, a gente está falando de empresas, países, etc. E você precisa de uma base de referência, até porque assim, o empreendedor precisa ter um planejamento, né? um budget para aquilo. Mas eu acho que uma grande coisa que a gente vai ver é isso, né? O dinheiro deixando de ter esse fator local que tem hoje e sempre existiu, até pelo fator de como as sociedades se organizam, e a gente vai começar a ter muitos dinheiros globais por empresas diferentes. Cada empresa vai ter o seu dinheiro, né? E tudo bem, porque é tudo intercambiável. O mundo cripto ele é um mundo com liquidez global, 24/7, não tem essa do mercado fechou e eu não posso trocar Tencent por Ethereum, entendeu? Não tem isso, né? Você troca 24/7. Então, acho que isso é uma grande inovação também, né? Que a gente está acabando falando tanto, mas é o fato do mercado não parar, ser 24/7. Até um fator assim que é interessante, né? Todo mundo fala assim, mas o Bitcoin é uma tecnologia nova. Cara, o Bitcoin já tem mais horas de pregão do que a Nasdaq. Né? Por quê? Porque ele não para, 24/7. Nossa, eu achei uma loucura. Logo que eu botei lá, qualquer hora que eu entrasse, estava lá variando um pouquinho. Eu ficava, gente, imagina a pessoa que vive
tipo assim, de fazer dinheiro em cima disso, né? Dessas variações. Ela não pode dormir. O bom do o cara do Japão tá acordando. O bom do fiduciário é que sexta-feira, 6, 7 da noite, acabou, né, meu irmão? Isso a galera de banco gosta, né? Só volta Isso daí você pode ter acordado, nossa, comprei na baixa, tava lindo. Pra tudo. Dormiu, quando acordou, você viu que era alto. Se tu vai cobrar, tu vai ser cobrado no final de semana, no telefone não toca. Nossa. Nessa parada vai ser 24/7. Ó, tu tá me devendo aí, meu irmão. Fazer meu Bitcoin aqui, ó. Paga aí. Pois é, Bitcoin você pode dormir achando que tá rico, acordar, nossa, caiu tudo. Né? Isso é Mas isso é uma loucura. grande inovação desse mercado também, né? Eu vim no mercado tradicional e assim, cara, nas quadras a gente, para alguns clientes, né? Obviamente não por opção da esquadra, mas por limitação daquele cliente específico, cara, a gente tinha que instruir câmbio via fax, né? E assim, a gente não tradeava o câmbio. Você fala assim, ó, converta, e aí tinha um dado horário lá que tinha uma marcação de quanto estava o dólar real para aquele provedor de serviço, e aí marcava ali e convertia. Então você não... Ah, pô, o câmbio subiu, eu quero vender. Não. É uma vez por dia, entendeu? Então, assim, existe isso, né? Mas, basicamente... E a gente vai ouvir... Vai lá. Não, só completando, a gente vai ouvir muito falar de stablecoin. Se acontecer uma coisa, os grupos aqui estão todos, assim, agitados. Porque uma das ameaças, assim, né, que o governo Trump fez ao Brasil foi o desligamento dos bancos brasileiros do sistema SWIFT. Que é esse sistema que eu falei antes que... Aprendi hoje. Swift pra mim era carne congelada. Era Swift Black, né? Picanha. Então, assim, se os bancos brasileiros forem desligados do SWIFT, nessa hipótese, né? A única maneira do Brasil fazer comércio com o resto do mundo vai ser stablecoin. Ou cripto. Uma das, né? Mas assim, acho que vai virar a principal. Isso vai bombar, hein? Vai bombar, assim. Todo mundo no Brasil vai falar de cripto. Nossa, eu tenho muito cliente que recebe de fora. Tem muita gente que trabalha para empresa cliente do da Blue Green. Vai ter Faz uma parceria. Pois é. Vai ter que receber em cripto, entendeu? Então tu tá torcendo pelo caos, né? Tô torcendo quieto. Ó, Cadu, gostei tanto de você que eu vou te confessar uma coisa. Por causa de você, eu vou fazer meu primeiro Pix. Eu nunca fiz Pix. É mesmo? Eu não tenho nem aplicativo de banco. Não é possível. Inacreditável. Eu sou conhecido como que não faz nem Pix. Ele faz um Pix pra mim, ele me pede. Eu não tenho aplicativo de banco, porque é tanta senha, tanta coisa. Bom, eu falo, até pra cara, segurança é bom. Hoje aceita Pix. Você vai na praia, aí o cara chega e fala assim, o russo do pano, que a gente vai comprar pano de chão. Nossa, ele me mandou, comprei pano, faz um Pix pro russo. Não mando nem o dinheiro, assim. Depois que eu descobri que o Flanelinha aceita Pix, falei, não preciso mais de dinheiro. Cara, eu sempre, se eu não tiver cinquentinha... É só cinquentinha também que eu tenho... Pô, eu não quero andar com muito dinheiro na carteira e ser roubado, mas se eu não tiver cinquentinha na carteira, vai ser que eu tô pelado. É mesmo? Cara, eu tô mais pra 70 anos do que pra 37, né? Eu não tô nem com a carteira aqui. Dinheiro, cara, não ando. Agora a gente tem que abrir uma janelinha que a gente tem aqui muito legal, que eu tô de olho grande no teu presente aí, que se chama Stand do Papo. A gente criou uma corrente do livro, a gente tá no podcast. Eu sei fazer o Pix, só não faço porque eu não tenho os aplicativos. Mas vou fazer um em sua homenagem. Vou fazer um Pix pra você. Boa. R$10. Vamos falar, por capricho. Mas... Manda token da Tesla. Manda, isso, vou comprar token e mandar token pra você. Pronto. Inclusive, acabando aqui o nosso after, eu tenho que abrir lá a conta que você indicou lá, isso aqui, papá, você tem que ensinar, que a gente não sabe fazer pra isso mim, não. Claro, tá? você lembra? Com você, consultoria. Ele ficava me mandando um monte de coisa, eu falei, cria um grupo, eu, cara, você, que ela que vai fazer. Eu não sei nem qual é a minha senha do App Store, baixar aplicativo. Rafael não sabe nem quanto tem na conta. Eu tenho o WhatsApp, o Waze e Instagram. Não tem mais nada. Mas assim, como eu gosto muito de ler livro, tá explicado porque que eu não uso muito aplicativo. A gente criou a stand do papo, que a gente recebe um livro do convidado, passa o que recebeu, enfim. Então a gente tem um presente pra você. O último convidado, episódio anterior, foi o Maurício Werner, que às vezes vem escritor aqui. Aí quando a gente ganha livro de quem veio, é bem legal. Tive sorte. O Maurício deixou aqui um livro, não deixou dedicatória, às vezes alguns deixam. Mas enquanto um chora, outro vende em lenço. Ele tá fresco a memória aqui, ele falou que... Esse livro é bem conhecido. Best-seller. Ele veio aqui, episódio anterior, depois assiste lá. Pô, que legal. Ele falou que foi na crise da Argentina, lá no panelaço. Que ele se inspirou num case de um cara que tava com uma fábrica de panela falindo e já não tinha mais para onde ir. Quando viu o panelaço, ele criou uma panela, né? Na verdade, não era uma panela. Ele pegou o restante, duas tampas, que é
uma alavanquinha aqui, ela batia. Pro argentino ir pra rua com a panela que ele vai cozinhar mais tarde e bater com a colher ali. Até porque na época de crise, né? A panela cara, pra ele não depreciar aquilo ali. Exato. Ele construiu um instrumento que fizesse o mesmo barulho do panelaço. Um instrumento. Aí vendeu a $2, vendeu 400 mil, né? Dessa aí. Unidade. Fez 800 mil dólares em pouco tempo e salvou a empresa dele. E aí, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Legal. Do Maurício Werner, nosso Maurício. Amigo aqui. É tipo você torcendo pelo caos aí. É isso, enquanto... Aí, ó. Exatamente. Pô, obrigado, Maurício. Lerei. Obrigado. Isso aí. Depois dá um feedback pra gente lá. Eu também ganhei um. Tô louco pra ler. Bom, eu trouxe esse livro aqui pro próximo convidado, né? Acho que tem tudo a ver, acho que com a nossa história aqui. Esse possivelmente foi o primeiro grande empreendedor brasileiro. Sem dúvida. Né? Pessoa que começou também de baixo, né? Ele trabalhava ali, né? Foi muito cedo, saiu do Rio Grande do Sul, foi para o Rio de Janeiro, começou a trabalhar lá numa lojinha, aprendeu contabilidade. O dono falava inglês, então ele aprendeu a falar inglês com o cara. Fez negócio com o mundo todo, fez um império de empresas, assim, desde estaleiro, banco, que você possa imaginar. Inclusive, as ruínas do estaleiro dele, quem passa pela Ponte Rio-Niterói, ainda existe lá, próximo de Niterói. É um cara fantástico e é uma história que todo empreendedor deveria ler. Eu sou muito fã. Então, eu sou muito fã. Próximo, na verdade, eu acho que esse livro explicou muito do que a gente falou aqui. Por que a gente não leva a tecnologia para fora? Por que a empresa brasileira não vem de fora? Porque a gente arrebenta nossos ícones, né? Os ídolos nacionais. É isso. Tem esse costume, né? E pessoal, vou entrar na brincadeira aqui também. Eu não trouxe o livro. Eu não sabia que vocês estavam trocando aqui os livros. Não, mas você já veio aqui várias vezes, mas a gente não tinha feito ainda. Exato. Eu não tava preparado. Mas na próxima mas eu faço questão de colocar aqui, até porque eu sei que vocês às vezes têm mais de um convidado, né? Então eu vou falar um pouco do livro aqui, enfim, depois vocês entregam, vou mandar com todo carinho. Isso. Mas é um livro chamado Read, Write and Own, né? É um livro em inglês, né? Assim, querendo ou não, muito dessa literatura é produzida lá fora. Mas esse é um livro que foi lançado no final do ano passado até. Eu até tirei uma foto com um escritor lá nos Estados Unidos no lançamento. E é um livro do Chris Dixon, né? O Chris Dixon, ele é um dos principais nomes do mundo cripto, né? Ele escreveu vários artigos super bacanas. Ele tende a não ter uma linguagem técnica, o que é bom, assim. Ele até vai em alguns momentos mais técnico, mas os artigos e livros deles, eles são, assim, o que eles chamam de modelos mentais da Web3, de cripto e etc., das blockchains. Então, esse livro, ele basicamente conta praticamente a história da internet, né? Então, assim, na visão dele, assim, obviamente não, é um livro mais factual, não é um romance, mas basicamente ele conta a história dos protocolos da internet. Então, no início, você tinha o protocolo de Web 1, né, que o pessoal chama, que é o HTTP, né? O HTTP né? O HTTP é um protocolo, né? Você tem o FTP, que é um protocolo de transferência de arquivos, né? Então, essa foi a Web 1, né? Quando esses protocolos que hoje ninguém conhece, né? O cara entra lá no Instagram, não sabe, mas ele está usando isso tudo aí. Quando o cara manda um e-mail, ele usa um protocolo chamado SMTP, mas ninguém sabe, nem precisa saber e nem deveria saber mesmo. Eu espero que a gente chegue num ponto, né, blockchain vai que ser ninguém, isso, né? ninguém esteja falando de Ethereum, Solar... Não, que o pessoal use um serviço da Blue Green sem saber que tem blockchain por trás. Mas enfim, basicamente o read, né, era o que se podia fazer nessa época, né? Você tinha os protocolos e você acessava um site e você, o quê? Read, né? Você lê aquilo ali. Depois, assim, a gente teve o advento da Web 2, que foi basicamente quando você começou a fazer coisas mais interativas, né, na internet. Então, Facebook, Google, enfim, o advento dos e-mails, né, e tal. E isso é o write, né? Então, você read, né, você lê um site, você posta num blog, né? Você write, então você tem alguma interação, né, com aquele troca. Site. E aí, a gente, na visão do Chris Dixon, a gente está na terceira etapa da internet, que é o own. Que além de você interagir, você também pode possuir pedacinhos daqueles serviços que moram na internet. E aí ele conta um pouco dessa história nesse livro e fala sobre o que ele chama de modelos mentais da Web3. E, cara, assim, isso é fantástico, assim, porque eu tenho certeza, né? E a gente passou por isso, né, da última vez que a gente gravou aqui no Rio, né? O Rafa começou a me falar pra mim, não, eu tô com essa ideia aqui de negócio, que eu falei, cara... cabe um mecanismo tokenizado aqui por trás disso aqui. E o desafio que eu faço é o seguinte, quando vocês derem, né, esse livro para o empreendedor, a pessoa que for ler esse livro, tenta abstrair um pouco depois de ler o livro e fala assim, tem alguma coisa que encaixa aqui?
E eu acho que muito provavelmente a resposta vai ser sim, tem algo que encaixa aqui. Essa coisa talvez não esteja rodando numa economia tokenizada ainda, mas certamente alguém vai criar aquela versão daquele serviço que ele está olhando de forma tokenizada. E aí, enfim, são você nossos filhos, netos, não sei, mas eu acho que esse momento vai chegar, né? Então acho que esse é um livro muito especial, pô. Eu espero que vocês gostem. Realmente é uma visão. Você acha que tudo vai ser tokenizado? Assim, tem até uma estatística do Boston Consulting Group, né, que diz que até 2035, daqui a 5 anos, 10% do PIB global será tokenizado, né? Então, não é o Thiago que tá falando, assim, é um bando de consultor super bem pago então super fera. Que a gente tem um monte de empresa, pode ser que algumas... Eu já tenho meus Tances e tokens aí, então tô tranquilo. Vamos acabar aqui o episódio que eu vou comprar uns Tances. Thiago, aproveitar que você estava com a palavra, deixa aí você vai anunciar o QR Code da Tense. Todo episódio que você vem tem um, né? A gente preparou, né? A gente agora tem os QR Codes, então são colecionáveis, né? Que a gente criou. E, enfim, aí eu não sei como é que a produção vai fazer, mas vai colocar aqui na tela. Isso. Mas basicamente, enfim, tem... Onde você apontar, ele vai colocar, então... Aqui. Então, enfim, cara, ali tem todos os nossos dados, né, da Tense, enfim, é o que eu tô falando aqui no final, né, sobre o livro, né? Acho que tudo, em algum momento, poderá ter uma versão tokenizada, uma versão que rode em blockchains, uma versão que, enfim, acesse liquidez global. Seja um jogo, seja um mecanismo de pagamentos, seja uma rede social. Tudo isso vai ter, em algum momento, uma versão tokenizada e muitas dessas coisas já tem, né? Ensaios sobre isso. Tudo isso vai precisar de uma blockchain para rodar. E é basicamente essa a missão da Tense, né? Entregar uma blockchain para que empreendedores possam desenvolver os seus negócios em cima dela, de forma que você não precise se preocupar com a gestão de infraestrutura, né? Ninguém quer saber do protocolo SMTP lá. O cara quer botar um banco, botar no ar um app de um banco. Sim. Então, assim, ninguém quer fazer gestão de servidor, né? Isso já aconteceu, né? O advento do cloud foi muito isso. Então, a Tense é um pouco isso, né? Esse cloud para a Web3 é uma analogia que se pode fazer. E é isso. E a nossa ideia é fazer a vida do empreendedor. Já tem tanta coisa, né, para se preocupar. Infraestrutura de tecnologia certamente não deveria ser uma delas, né? E isso é o que a gente entrega por excelência na Tense, né? E, enfim, convido a todos aí para pode pegar o QR Code, seguirem a gente, que pode valer muito. Já pode um selo colecionável, né? É um colecionável, exatamente. Pode valer milhões aí no futuro. Então, galera, aproveite. Cadu, brigadão, cara. Obrigado a vocês. Uma aula. Uma honra. Poxa, muito obrigado mesmo. Eu destravei algumas coisas assim. Eu gosto de podcast que eu dou umas destravadas. Acho que, para mim, o mais assim, que me destravou foi que o que pode paralisar ou trazer um prejuízo grande ou quebrar, novamente, é intencionalmente humano, né? É intencional, né? Feito por humanos, né? Ficou estranho, intencionalmente humano. Mas, se bem que a máquina pode ser intencional daqui a pouco também, né? Enfim. Mas eu destravou muita coisa. E esse livro aqui eu vou dar pro próximo convidado. Tem até uma dedicatória aqui, o próximo convidado. Tem que ver quem tá na agenda, mas já vou copiar aqui, né? Copiar que eu digo, não vou tirar xerox não, pessoal. Vou comprar um pra mim também. Porque tem muito livro, né? Dele. E acredito que esse seja é a Bíblia. Esse é o principal. Sim. Muito legal. Tiagão, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigado. Obrigado, Tense apoiando nosso podcast. Eu não posso esquecer, quem apoia também o nosso podcast é a Fazenda Churrascada. Então eu trouxe um boné aí pra cada um de vocês. Pô, ó. sério Fãs, hein? Aí, ó. Churrascaria. Ó, vou botar aqui, ó. Vai lá. Escolhem. Caraca. Qual que você quer? Eu tô de verde. Aí, ó. Então fica com verde. Boa. A Fazenda Churrascada apoia Maneiro, nosso podcast. Já tem alguns episódios. Sempre que a gente tá lá em eu São sou fã Paulo. da comida deles Então, também. quando a gente vai lá em São Paulo, vamos lá, vamos almoçar com eles. Vamos. O Gabriel, que é o Já fui. sócio, sempre fala, cara, galera que tá passando pelo papo só vem aqui almoçar com a gente. Pô, Gabriel, parabéns aí pelo teu bom trabalho. Sou teu fã, não sabia que vocês conheciam o pessoal lá. Pô. Legal. Sim. Vamos Legal estar com eles aí nos próximos dias, né? Isso. E eles apoiam o nosso podcast, assim como a Tense, né? Então É. tem carne, tem token. Como vai tokenizar a carne aí? Inclusive, né, o Cadu já foi vítima de alguns churrascos meus aí. Eu vou convidar. Vai no churrasco dele, Então, vocês vão entender. mas chamar. eu tenho que Aguardo o convidar, né? convite. Eu não posso bater na porta sem ser chamado. Não, vocês do e o lado, Gabriel, né? inclusive. Isso, aí, aqui Gabriel. perto. Ó, Gabriel aqui do lado. Carvalho, tá chamado pro Só pra churrasco. deixar a pontezinha do downtown ali já tá. É isso, já Boa. tá no templo da carne. Turma, Obrigado, pessoal, obrigado. segue a gente lá no @papo.decompadres. Inscreva-se no canal. O Cadu já se inscreveu no canal do YouTube, inscreve lá. com Importantíssimo. E
Despede aí você. A mais bela da mesa, como sempre, né? Tem um monte de macho feio aqui, pô. Meu ego sempre fica lá em cima. Você merece, meu Nossa, amor. eu queria agradecer novamente a participação. Sempre uma aula, né? Quando o Thiago tá atrás de convidados. Muito obrigada e até a próxima, pessoal. Valeu, galera. Até o próximo. Obrigado. Fui. Tchau, tchau.